Fala galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala galera da aviação, começando mais uma vez o nosso projeto. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, uma amiga da aviação, Indianara Silva. Ela tem mais de 15 anos de profissão, já teve passagens por empresas como Trip, Azul e United. Indianara, eu quero te agradecer muito pela sua participação, tá? Por disponibilizar o teu tempo, para estar aqui compartilhando a tua história, tentando motivar pessoas. Conversei com o Felipe a respeito, né? Já tínhamos visto algumas coisas a seu respeito no LinkedIn, tivemos algumas indicações, algumas pessoas, pô, conversa com ela, ela parece ser muito gente boa, tem uma história bacana e está sendo uma satisfação te receber, tá? Indianara, para quem não te conhece dentro da aviação, você pode fazer uma pequena apresentação? Quem é a Indianara? Olá, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Murilo. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Indianara Silva. Atualmente eu sou mecânica de aeronaves da United Airlines. Eu trabalho no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em manutenção de linha. E a gente vai descrever sobre aí no decorrer do episódio. Top. Dianara, agora é minha vez, né? Muito obrigado por você estar participando aí, obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer enorme a gente estar recebendo você com a sua história. A gente já sabe um pouquinho aí do que você já passou e espero que seja muito produtivo e que a gente possa ouvir muitas conversas e história boa sua aí desse tempo todo de aviação. E para começar, vamos lá do comecinho seu, de uns aninhos atrás, né, do seu sucesso aí. Por onde você começou na aviação? Como foi? Como você achou a aviação na sua vida? Começando do começo, isso é uma boa. É. Agora, alguns bons anos, a gente está ficando velho já tem uns aninhos isso, mas vamos lá. Bom, a aviação, por incrível que pareça, ela caiu no meu colo, literalmente de paraquedas. Não é algo de onde eu vim, de onde eu nasci, não é algo tão comum. Na minha família mesmo não tinha ninguém ligado à aviação, ninguém que pudesse me dar um direcionamento. Então, foi assim, literalmente algo que veio na mente quando eu estava ali entre o ensino fundamental, médio, e eu coloquei na cabeça que ia seguir a profissão e cheguei até aqui. Eu comecei na aviação em 2010, meados de 2009, 2010. É, eu morava numa cidade interior chamada Carandaí, em Minas Gerais, aqui no Brasil. Hum. E a Epicar, né, que é a escola de cadetes da AFA, fica bem próximo. Então eu ficava alucinada. Meu sonho era virar piloto, no caso. Quando, Legal. quando eu, quando eu pensei em aviação, eu pensei, eu quero ir para operação, eu quero virar piloto. E até então, no tempo, né, que ocorreu, ainda não eram admitidas mulheres na Força Aérea Brasileira. Eu até tentei prestar um concurso e tudo mais, mas não foi possível. É, Visualizei, pouco tempo depois, uma oportunidade para fazer o curso técnico de manutenção de aeronaves em um programa, na época que existia, do governo, e consegui passar. Era basicamente um concurso. Consegui passar e o governo acabou custeando o curso para mim. Eu me mudei para Belo Horizonte nesse tempo para poder finalizar o terceiro ano do ensino médio e comecei a fazer o curso técnico. E quando eu estava finalizando o básico, eu consegui um emprego assim. Parece que foi rápido, para mim foi uns 2 anos assim, mas na cabeça parecia que nunca ia acontecer.
Mas no início é complicado. Mas foi um negócio assim, eu ficava literalmente o dia inteiro no aeroporto entregando currículo. Na época o currículo era totalmente físico, então Papel, né? você ia até a empresa e eu ficava naquela de, putz, estou sendo chato ou tipo, se eu não fizer, eu não vou conseguir. E ficava literalmente o dia inteiro, eu e alguns amigos, entregando currículo entre os aeroportos da Pampulha e Confins, que eram as opções que a gente tinha na época. E em uma dessas tentativas, eu acabei conhecendo o cara que foi meu gerente até pouco tempo atrás e me deu a oportunidade de começar então na Trip Linhas Aéreas. Foi aí o meu começo na aviação, eu entrei para o setor de aviônica, né, eletrônica, e comecei a trabalhar com bateria, overhaul de baterias e, enfim, componentes específicos. Trabalhava com a TR, tenho um carinho gigantesco pelo avião, principalmente por isso, foi minha escola Uhum. prática, né? Comecei com esse tipo de aeronave e aí se estendeu até onde a gente está hoje. Basicamente, meu início foi esse, assim, bem resumidamente. Legal demais, legal demais. E na Trip Linhas Aéreas, né? Não é isso era o nome? Acho que é isso mesmo. Isso, isso. Trip Linhas Aéreas. Você começou, quando você entrou lá, você entrou com curso básico só ou você tinha algum outro curso específico já? Ou Não, não. você começou a estudar Eu lá tinha dentro? acabado de fazer 18 anos, foi tipo o começo do começo, literalmente. Eu saí do ensino médio, me formei, fiz 18 anos e consegui uma vaga de estágio. Era estágio mesmo, não era nem trainee, era o básico do básico do básico. E aí eu estagiava por 6 horas, ia direto para o curso técnico e fazia ali toda a grade curricular que era requerida. A escola que eu estudei era uma escola bem legal, assim, ela tinha um currículo legal, tinha um lugar para você fazer prática, então, tipo, a gente acabava passando mais tempo lá do que o previsto, mas foi bom, me ajudou, e começar, assim, apesar de eu ter saído do básico, literalmente crua, sem saber basicamente muita coisa, foi legal porque eu me formei, comecei a me formar como mecânica junto da escola teórica, então foi um negócio que juntava, a prática teórica, por muitas vezes elas se juntaram, assim, quando eu comecei a aprender sobre a fuselagem, sobre como funcionava, sei lá, um trem de pouso. Então, às vezes na prática, às vezes eu não estava ali, obviamente, direto no hangar, às vezes estava no setor de oficina mesmo, mas eu chegava ali na cara do avião e via as pessoas fazendo, tinha acesso aos manuais, isso daí na época me facilitou muito, assim, a ter uma grade curricular mais densa, assim, do que os demais da minha sala. Eu acredito que foi fantástico, assim. Você conseguia ter uma base prática e teórica ao mesmo tempo, né? Você Muito. visualizava tudo aquilo que você via na sala de Sim, aula, né? E exato, agora tinha dúvida. você começa por qual licença? Qual foi a sua primeira carteira? A minha primeira carteira foi célula. Eu fiz bem na ordem cronológica da escola. Era uma ordem meio que da escola, mas a gente fazia o básico, depois fazia célula, depois fazia GMP e, consequentemente, o aviônica. É, Segui a ordem cronológica, até porque, como a gente fazia parte desse programa de concurso, não tinha muito como a gente alterar. É legal. Era, isso era bem fixo, assim, na questão, mas a gente que trabalha hoje pensando no contexto geral, faz uma lógica você ter isso. Você aprender primeiro a questão o básico que é obrigatório, a questão da estrutura, saber o funcionamento, os sistemas como um todo, e aí partir para as áreas mais específicas, motores e a parte de aviônica. Foi bem legal, assim, eu gostei bastante. Pô, legal. Nunca tinha ouvido falar nesse programa, né, dessa formação completa. Eu fiz um programa similar, que foi o CTPA no Rio de Janeiro, não sei se você já ouviu falar, era Sim, sim. através da FAB, só que ele te formava em uma especialidade só, né? Era de 7 da manhã às 5 da tarde, e você tinha essa vivência, né, da prática e da teórica. E te É, falo assim, com toda segurança, acredito que você concorda comigo, faz uma diferença enorme, né? muito sensacional. Abre portas, janelas e muitas outras coisas, porque dá literalmente um rumo para a gente que está saindo meio da adolescência para tentando a vida de adulto, assim, né? Eu tinha Uhum. acabado de fazer 18 anos, não tinha muita noção de como funcionava literalmente as coisas. Mudei para uma cidade grande, eu era uma menina que tinha saído do interior, então, tipo, Sozinha? Foi para mim sozinha ou foi alguém com você? não, fui sozinha, dei a cara a tapa, minha mãe e meu Coragem. pai apoiou, minha mãe não gostou muito no início. Eu tinha um irmão e uma tia que moravam em Belo Horizonte já, então eles me deram um apoio nesse sentido, mas eu fazia meus corres, eu ia atrás do que eu queria,
Maneiro. Tanto que eu tentava o tempo todo conseguir um emprego para não ficar naquela de, eu preciso ficar dependendo do dinheiro do meu pai, ficar me mandando. Então, tipo, desde cedo eu sempre fui muito atrás de ser independente, não ficar precisando. Não que meu pai negasse ou que tivesse alguma restrição, não tinha. Eles sempre me ajudaram e foram essenciais naquilo que eu precisei, mas eu sempre tentei tentar correr atrás e conseguir sem ter que ficar incomodando o máximo de pessoas. E foi muito bom, assim, eu ganhei uma responsabilidade grande. Obviamente, a gente acaba esse período dos 18 aos 20 e poucos anos ali, a gente não tem tanta noção, às vezes, das coisas, às vezes faz uma coisa e acaba tendo consequências e tudo mais. A gente aprende na vida, mas foi bom. Eu acabei tendo um foco muito bom, porque eu me mudei, comecei o curso e já tive a oportunidade de trabalhar, então eu fiquei bastante ocupada e eu sempre tive muito interesse, então eu ficava o dia inteiro assistindo. Não tinha muito, na época não existia YouTube, muita coisa, não tinha Hum. nada na internet sobre. Manual de aviação era um negócio super restrito, então o que a gente conseguia eu tentava ficar absorvendo o conteúdo daquilo durante o dia. Era, programa antigamente era um CD, alguma coisa que você espetava ali no computador e ficava rodando, não tinha nada em 4K. Isso. Às vezes a coisa te dava mais dúvida do que explicava, mas era muito bom até. Eu falo, inclusive eu tenho contato, né? Não sei se eu posso citar aqui, mas, por exemplo, o Lito, na época, eu estava começando o blog dele, não existia nenhum Aviões e Músicas no formato que é hoje. E eu lembro que eu comecei a ler muito o blog dele, porque eu começava a ter literalmente um cenário da aviação que eu não via, porque eu estava ali na escola e ele ficava falando o que acontecia na linha e tudo mais. Eu falava, cara, não é possível, como é que isso acontece, como é que isso funciona? E aí eu começava a buscar informações extracurriculares da escola ali. O Lito ele É, foi um dos pioneiros, né, nesse tipo de informação. E outra vez eu estava dando uma lida sobre ele, ele passou pela Varig também. Sim, Ele sim, foi engenheiro na sim. Varig, cara. Foi. O Lita foi, não sei, eu falo pra mim, eu falo literalmente e falo direto pra ele. Ele foi uma pessoa que me inspirou muito e que me ajudou muito, porque eu não tinha tantas referências, principalmente pelo fato de ser mulher, às vezes acabam se formando grupinhos, a gente não fica às Isso. vezes tão. E pra mim foi sensacional, porque eu procurava e eu encontrava o blog do Lito e eu lia aquilo ali o dia inteiro e ficava, não, velho vou estudar porque eu preciso saber mais disso. E chegava lá, às vezes comecei a trabalhar no estágio, preciso aprender mais sobre isso daqui porque eu não entendi muito bem como é que funciona. O que que isso aqui interliga com outras coisas, ou então até para a gente ter um meio de, eu quero seguir para essa área e se especializar nisso daqui, porque no início a gente não sabe muita coisa, a gente não sabe nem do que a gente é bom, na verdade. Exatamente. Então, para poder se especializar e começar a seguir, porque vai ramificando, a gente vai vendo ali. Não, eu quero seguir nessa área aqui, esse aqui é o que eu mais gostei, eu acho que eu tenho aptidão nisso, vou seguir nisso. Foi bem legal. ô, Indianara, e nesse começo aí, quando você entrou na empresa, você sentiu muita dificuldade por ser mulher? Ou a galera te abraçou, conseguiram te ajudar muito, assim, por informações ou até para te ensinar? Como que foi essa adaptação no comecinho para você? Cara, no início a adaptação é de forma geral, né? Assim, tem a questão, Uhum, obviamente, do estereótipo de gênero, ela acontece e na época, hoje em dia a gente vê várias mulheres, eu acho fantástico a gente ter sim. essa imersão de mulheres na área da aviação, mas quando eu entrei, eu via uma mulher na linha, na época na trip, e não tinha mais ninguém. Eu tive muitos amigos que me ajudaram, eu tinha dúvidas, eles eram super atenciosos comigo, me guiaram, mas é óbvio que não é todo mundo e não é sempre que acontece. Eu tenho alguns casos que, infelizmente, assim, a gente fica chateado, fica triste, não é todo dia que você tem alguém receptivo, às vezes alguém não quer te ensinar pelo simples fato de que você é novinho, não necessariamente porque você é mulher ou É, homem. Exatamente. Então, acho que todo novinho passa por esse tipo de dificuldade. O fato de eu ser mulher talvez tenha piorado ou não. Eu não gosto nem de especificar que seja por causa disso, não, mas nem preciso. Indianara, mas posso te falar uma coisa? Eu, diga. como falei com você brincando, né? Eu, como um senhor da aviação, eu peguei um tempo atrás, a aviação, há um tempo atrás, ela era muito inóspita, né? Sim, Nós tínhamos, assim, era uma coisa bem bruta mesmo. E exato. esse tipo de dificuldade que você está falando aí, eu te falo que eu tive também. Quantas vezes o Sim, famoso pano preto, né? Você querer exato. aprender e o cara não querer te ensinar ou não ter paciência, ou às vezes ele querer Isso. reservar aquela informação
para ele deter aquele conhecimento, por exemplo, fazer uma manutenção de bateria ali, que só o Joãozinho que faz e ninguém mais faz. Então, assim, isso Exclusividade, né? por As muito pessoas tempo gostavam perdurou. de ser exclusivas nesse sentido, né? Mas Exatamente. A aviação hoje em teve. A gente falava, como é que era o nome? Tinha um nome que a gente dava daquelas pessoas, brincando, né? As pessoas exclusivas que faziam determinados serviços. A aviação, por dia muito tempo, preservou isso. preservou A muito gente falava tempo. as vacas sagradas, que a gente brincava. Isso mesmo, isso E mesmo. era É normal, assim. especialista. O Normal. sistema corporativo da época era assim, né? E se mudou, acho que não só para aviação, assim, de forma geral, hoje em dia é cultuado totalmente contrário. A Ao pessoa contrário. que se abstém de dar informação, ela tá ali no Indiana, mercado. eu sou da época que se não funcionasse, voava uma ferramenta em cima de você. Exato. Era desse jeito, Antigamente eu voava uma lata de existiam óleo, trotes, né? Eu lembro, eu entrei e ainda existia trote ainda, era um negócio tinha absurdo. trote, meu irmão, Caraca, eu tinha vai medo buscar a de. chave da pista, meio quilo de corrente Isso. contínua. Eu, eu não gosto nem de Meio lembrar. quilo, Quando eu sem entrei ter primeiro limpó. dia, Olha, primeiro conta dia, pra ela, olha o que que esse menino sofreu de bullying. eu entrei na mesma época que você. Tipo assim, eu tenho a mesma, mesmos anos de experiência que você tem, né? 2010, eu acho, é. Aí, no primeiro dia de trabalho, me pediram para contar quantas vezes que o anticolisão piscava em 1 minuto. Puta, é E foda. Eu ficou já vi lá. E muita daqui a coisa. pouco chega o inspetor Felipe, peraí, cara, eu tô contando aqui. E você, sério, porque você quer manter o profissionalismo, você ainda não tem noção Claro, do que tá acontecendo e você está lá, mas eu preciso ficar focado, porque se o cara me perguntar quantas vezes piscou, eu não vou saber falar, tipo assim, né? primeiro dia você tá perdido, você não sabe nada de nada, tá, não sabe o É. que fazer, tá ali que não sabe nem o que foi fazer ali, né? O que tava É, querendo ele ali. literalmente não sabe, você literalmente não Não sabe de sabe, nada. Inclusive que não sabe. a cadeira do piloto automático. Nossa, eu vi tanta coisa. Cara, a gente precisa Chave arrumar do uma cadeira do hangar. piloto automático, chave do hangar. Eu lembro quando eu tava começando a trabalhar na TR, teve até um colega assim que tinha entrado mais ou menos no mesmo período. E o pessoal de estruturas entregou uma chapa gigantesca pro cara e pediu para ele ficar segurando, falando que era a chave do avião. Ó, a gente segura essa chave aqui. Era uma chapa gigantesca, Meu aquilo ali não Deus. tinha como ser uma chave. E o cara ficou carregando aquilo o dia inteiro e eu ficava olhando e falei, velho, isso não faz sentido nenhum. É questão de maldade mesmo, assim. Martelo Maldade no sentido desempenar de vidro. experiência, ou da Martelo. falta de. Martelo desempenar vidro. Você está falando da Isso! chapa. Uma vez teve um É, colega que pegou mandaram ele buscar uma caixa no estoque, o estoque mandou para rodas e freios, a rodas e freio mandou para a estrutura, o cara ficou carregando uma caixa de papelão vazio o dia inteiro. coitado. É assim, então Mas assim, isso formava a gente, assim. É forjava, até diferente de forjava, né? falar. Ela E forjava, né? forja, a gente acabava ficando o quê? A maturidade de ficar um pouco mais legado de, tipo, você tem que saber literalmente o que estão te perguntando para você não responder besteira, para você não dar esse mole de, olha, putz, estou buscando a centelha em pó. Isso não existe, gente, tá ligado? É basicamente isso. A gente ficava um pouco mais perto. É lógico, hoje em dia a gente tem que tomar todo um cuidado em questão do tratamento, a questão da humanização e do ambiente de Não, mudou trabalho e muito, tudo mudou. mais, mas mudou totalmente, assim, o modo de se tratar é totalmente diferente, mas de certa forma isso me forjou uma pessoa e eu não posso reclamar do que eu sou hoje, então Eu vou te É, falar, assim, eu tenho um pouco de saudade, sabia, dessa aviação antiga, mas é, é questão, né, eu tenho um de pouco de colocar um saudade, pouco mais, assim. Eu acho que é igual era poderia ser um pouco gostoso. mais leve, né? Mas assim, não, tem muita coisa que eu vi que eu ficava um pouco assustada. Eu falava assim, cara, é coisas que às vezes é um risco pra vida do cara, tipo assim, sei lá. Podia ter um risco do cara pegar uma alergia, igual a questão do trote, né? De passar graxa na boca, passar graxa em lugares que não são indicados. você sabe que Mas, piloto ainda acontece isso, né? Banho de óleo. sim, banho de óleo. Tem alguns lugares que mudaram. Hoje em dia não pode, é proibido, tem que jogar água. Não sei o que se jogam, mas alguns lugares ainda fazem. Mas é que isso era praticamente. Se a aviação fosse uma seita, isso seria o auge do. Cara, eu fui introduzido à aviação porque fizeram isso comigo. Era basicamente essa. Ó, passei por um trote, então agora comigo tá sossegado. Eu já não sou Isso tão aí, novinho é assim. exatamente isso. É, Era um você já batismo, tem um né? Era ritmo. tipo assim, ó, não adianta o conhecimento técnico, não adianta o tempo nada. Se Isso. você não passou pelo aquele processo, você ainda não começou na É, questão. você passou, o próximo é outra pessoa, tipo, segue, vida que segue. Então, E o era. medo de errar, e o medo de errar que você tem no começo, assim, primeiros dias, pô, você tem um medo. Alguém te pede alguma coisa, como que você vai falar não? Fala assim, o novinho não quer Nossa. fazer.
O Não medo tem de como. errar, medo de quebrar a ferramenta, porque a gente sabe que, pô, a gente trabalha com resistente de material ali, tem ferramenta que você usa duas, três vezes, e ela é feita para isso, mas ela tem um desgaste natural e quebra. E às vezes o cara te dava uma ferramenta que já estava gasta, vai lá, quebra o torque de tal coisa. Cara, nossa, o início ele é desafiador, assim, justamente pela falta de experiência, você não tem noção daquilo tanto quanto as demais pessoas que estão ali. Mas é legal, assim. Ver o Isso é tanto que a gente gostoso. cresce. Isso é gostoso porque cria um clima, até ali da equipe, aquele clima gostoso, assim, um zoando o outro, né, brincando, e a Isso, equipe fica mais brincadeira. unida, funciona mais rápido, trabalha Isso, melhor. Eu isso. acho que isso é para tudo, né? Não só para o trabalho, mas acho que para a Sim, vida inteira, sim. né? É a brincadeira saudável, né? A gente fala, Sim, né? A sim. brincadeira Tem limite, saudável ela é né? bem-vinda, ela é bem-vinda, Tem assim. É limite, né? lógico que sem colocar ninguém em risco, sem falar coisas específicas que deixam a pessoa numa situação ali ruim, Né? mas a brincadeira ela é saudável no ambiente do trabalho, Mas com Claro. o certeza. Indianara, você sabe o que, que eu falo é o seguinte, eu acho que é isso que faz a gente se apaixonar pela aviação, né? Faz a Demais. gente pegar esse vício, porque a gente vive muito tempo dentro do hangar, né? A gente vive muito tempo dentro Sim, da oficina. A nossa família acaba sendo, não a nossa família, né, mas uma segunda família, literalmente, aqueles que estão à nossa volta. Então, assim, isso sim. tudo é o que você falou, faz parte da nossa cultura, do que forja a gente como pessoa, como índole, como tudo. Esse processo, ele vem assim, ó, e muda a nossa vida completamente. Total, total. Se você parar para pensar, é lógico que assim, depende da carga de horário de trabalho de cada um, mas a gente que trabalha na aviação e vê que a dinâmica, como que chega a determinados períodos ali, quando você é uma pessoa que já tem muita responsabilidade dentro da sua própria função, acaba agregando mais responsabilidade, né, pelo tempo de casa, de experiência, enfim. Você acaba passando, às vezes, mais tempo no trabalho do que em casa. E se você não encara o pessoal que está contigo como seus amigos de verdade, sua família, acaba que o ambiente, assim, dá uma distorcida. Então, para você ficar bem, você tem que gostar e você tem que se habituar com aquilo ali. Aquilo ali é literalmente a sua segunda casa. É. A gente gasta mais tempo ali do que a própria casa, né? Isso é. Literalmente. Às vezes já aconteceu, eu tenho certeza com vocês. Às vezes a gente vai em casa só para dormir, tomar um banho, dormir, tomar outro banho e voltar pro trabalho. Isso acontece com Às frequência. vezes comer, né? Às vezes comer. Às vezes É. sempre, né? Às vezes sempre, mas é É. basicamente isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse teu começo, chegou algum momento que você acreditou que não conseguiria fazer, ou que você pensou que você não conseguiria exercer a profissão? Sim. A dúvida ela é inerente, né, do ser humano. Todo o desafio que a gente assume com dúvida. A gente nunca tem certeza daquilo que está fazendo no sentido de, eu falo por agora, eu assumi um cargo numa empresa internacional e quando eu entrei eu falei, caraca, não sei se eu vou dar conta. Caraca, será que eu não sei? Será que tá no momento certo? É, a dúvida ou o medo, ele é uma coisa até boa, assim, eu vejo como uma coisa boa, assim, ela segura a gente de ser muito, sei lá, não sei a palavra certa de usar, mas de fazer as coisas muito de uma vez só e às vezes não pensar. Não, peraí, vamos pensar com calma, vou fazer isso com um pouco mais de destreza ali, pensar um pouco mais. Eu vejo isso como uma coisa boa. E no início, putz, eu tinha dúvida demais, assim, será que você aceita nesse ramo? Ai, será que eu ficar todo dia, às vezes batendo, literalmente, dando murro em ponta de faca, isso não vai funcionar um dia? De às vezes você mudar de equipe e a questão de, a equipe já está entrosada, aí você chega de fora, às vezes você muda de empresa, já chega num cargo, às vezes um pouco mais alto. Você tentar entrar e fazer parte daquilo, é, eu vou até fazer uma comparação. É basicamente como a gente, quando a gente está na escola e trocam a gente de sala de aula. Você entrar numa sala que já está formada e fazer novos amigos é sensacional. Você vai conhecer milhares de outras pessoas. Mas até você se sentir confortável ali dentro é um ambiente desafiador. E o medo não tem como, ele é inerente desse período aí. A gente fica sempre no receio de não conseguir dar conta das coisas. O medo ele faz parte. Eu acho que o medo ele te ajuda a te formar. E igual você falou também, você vai com menos sede ao pote, né? Isso. Porque às vezes se a gente fizer tudo sem raciocinar, às vezes a gente faz muita coisa errada. Sim, Então o medo o ele é ramo, bom. o ramo nosso ele é muito técnico e eu hoje eu vejo o medo como um ponto positivo no sentido de
de me fazer parar para pensar duas vezes. Espera aí, o que que eu estou fazendo? Vamos ter um pouco mais de segurança, é isso mesmo? Tá certo ou não? Porque, pô, a gente tem uma responsabilidade gigantesca em cima daquilo que a gente faz. Se eu não tenho medo, é meio que eu vulneralizo a operação, eu digo, não sei, um pensamento meu, eu posso estar errado, mas Não, você acaba deixando um elo de segurança talvez ali menor. eu Meu acho ponto de que vista. esse limiar aí ele é gerado pelo medo associado ao conhecimento. Isso. Porque o É quase, conhecimento ele te quase que um traz a tua respeito. limitação do medo, né? O seu Isso, conhecimento ele te traz a tua isso, limitação do medo. isso. Eu vejo como uma comparação assim, é basicamente o respeito mesmo àquilo que a gente faz. Isso. Uma mistura de, pô, tenho medo porque eu sei a consequência que tem se eu fizer alguma coisa errada. E, não, peraí, eu preciso fazer isso da melhor maneira possível, de uma forma que eu não erre. Então, eu vejo o medo como uma coisa positiva nesse sentido. É. E é bom. E é Não, bom, mas aquele exatamente friozinho na barriga forma a esse gente ponto que bem. você falou é legal, porque na minha cabeça já veio logo a associação com o conhecimento. E a gente precisa de muito conhecimento, né? A gente precisa muito da Sim, parte técnica, das instruções, saber o que você está fazendo. E quando você não sabe, você não vai ter a limitação do medo. E se for um sim, cara, como se diz, um cara aventureiro, aí, meu irmão, sim. tá feita, tá armada a bomba, né? Então, por isso que é muito importante o conhecimento, porque ele vai te limitar no que você deve fazer ou não. Sim, sim. A coragem, obviamente, que ela é muito bem-vinda. A gente tem que ser uma Hum. pessoa que se expõe, que tem coragem de fazer o que a gente faz, mas o medo ele também tem que estar junto, porque ele literalmente segura a gente e faz a gente repensar naquilo que a gente está fazendo. Às vezes você só vai repetir o que você fez e vai estar tudo certo, mas vai fazer assegurar, olha, é isso aí mesmo, pode ir que tá tudo ok. Eu acho um ponto É, positivo. e serve como referência, né? A partir do momento que você não tem medo mais, alguma coisa está errada. É, Porque o risco está aí, ó, não tenho medo mais de fazer isso. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos parar e pensar, exato. porque o caminho do erro tá chegando. Sim, Então, acho que sim, serve é, como é um referência ponto de também. vulnerabilidade, né? Não tem como, assim. Se for principalmente se for tratar na parte de CRM ali, fator humano, é, querendo ou não, a pessoa que tem um pouco mais de medo, ela segura mais, não tem como. Não quer dizer que ela existe uma diferença entre a pessoa insegura e a pessoa com medo. Sim, sim, é totalmente Mas diferente. a pessoa que tem medo de errar, assim, e obviamente que não seja um exagero, que não seja algo traumático, assim, eu acho que é um ponto positivo, segura, faz a pessoa repensar. Eu acho importante. Não Tá? acho uma coisa ruim, não. Show. E voltando lá à trajetória, você ficou quanto tempo na Trip até mudar de Cara, empresa? eu fiquei consideravelmente pouquíssimo tempo na Trip, assim. Na época, hoje em dia é um pouco mais dinâmico. Inclusive, eles criaram os cargos. É um pouco. Eu não digo que é fácil, mas você tem um guia mais fácil de, olha, eu vou começar aqui, vou sair aqui, para eu me tornar esse tipo de cargo, eu tenho que fazer isso. E quando eu entrei na Trip, os estagiários, eles cumpriam ali uma carga horária e eles tinham 2 anos de contrato de estágio, era o contrato, né? E aí, nesse período, eu acabei saindo da Trip. Pouco tempo depois, eu fiquei lá cerca de 4, 5 meses, e aí eu consegui uma vaga já numa escola de aviação, chamada CHB Aviação. Numa cidade que era próxima, não era em Belo Horizonte, chama Conselheiro Lafayette a cidade, e ela literalmente era Isso. metade do caminho entre a casa dos meus pais. E aí eu acabei me mudando, voltei para a casa dos meus pais, e passei 2 anos e meio, quase 3 anos lá. É, foi, foi literalmente uma mudança que me deu, na época, me deu um pouco de medo, que eu falei, caraca, eu tô trocando, literalmente, eu tava numa linha aérea, era uma linha aérea grande, e apesar de ser regional, a Trip era uma empresa Bem gigantesca. conhecida, né? Totalmente, ela tinha aviões grandes, a gente trabalhava com a TR e tinha alguns Embraers na época também. E aí eu ficava, poxa, será que eu tô trocando às vezes uma opção ali, aviação geral? Mas eu vou te falar, cara, acho que foi o período que mais me formou como mecânico, assim, o profissionalismo foi nessa época. E aí eu fui para CHB Aviação. Eu tenho um grande carinho por eles até hoje. Eu vou mandar um abraço aqui pro Chiquinho, que é o dono. Converso com ele até hoje. Tenho um carinho gigantesco por todos eles que passaram na minha vida. Justamente por isso eu sei o tanto que foi importante, quanto eles me formaram como profissional.
E na aviação geral a dinâmica é totalmente diferente. Então, eu aprendi de certa forma, como um todo, tudo, desde a parte de documentação, a parte de manutenção física no avião mesmo, e as diferenças, porque é um tipo de aviação diferente. Você pega, às vezes, uma aviação comercial, pô, a dinâmica de voo é muito diferente, assim, você pega. É lógico que tem um padrão, um manual, o jeito que você faz a manutenção, é bem padronizado. Ok, é tudo muito parecido. Mas o tipo de aviação é totalmente diferente. As leis, as normas, o jeito como é feito, as exigências. E acaba que você, como mecânico, você, de certa forma, tem que saber um pouco de um todo. Na linha aérea comercial, você acaba se especializando em alguma coisa e fica mais focado numa área ali. Por mais que você esteja na pista e seja um generalista, você tem ali a sua área de, nossa, se precisar de, sei lá, de um sheet metal, eu tô aqui. Se precisar de uma pessoa que é especialista na parte de sistemas de motores ou de trem de pouso, eu tô aqui. Agora, na aviação geral, às vezes o cara tem ali quatro, cinco mecânicos e é um mecânico por avião e, tipo, você recebe um avião, tem que, vamos supor, parte de nacionalização de um avião. Ah, você vai receber um avião, você vai fazer, vai montar ele todo, o escopo de trabalho do avião todo, você vai receber toda a documentação dele americana, ou seja, lá de onde vem o avião, e vai transformar ele em matrícula brasileira, você vai ter contato direto com o órgão regulamentador, você vai se responsabilizar na hora do cheque. Então, tipo, nesse quesito eu peguei um know-how assim gigantesco, principalmente documentação, que eu não tinha muita noção, não. Eu não tinha noção de quase nada, na verdade, né? Eu era novinha, né? Não tem nem o que falar. E ferramental, a questão de pegar na ferramenta mesmo, que era, tipo, todo dia era uma coisa literalmente diferente da outra, totalmente diferente, era um avião diferente. Chegavam aviões que hoje em dia a gente às vezes nem vê voar mais. Então, Uhum. pô, eu acho sensacional. Foi um período na minha carreira que eu gostei muito. Me destaquei muito lá, tenho um carinho gigantesco pelo pessoal de lá. Eles me abraçaram muito, foi um lugar que eu me senti muito bem acolhida. Não tinha muito esse negócio de, você é mulher, beleza. Era literalmente assim, ó, cara, tu quer virar mecânico? Tu tem que ser igual Tá todo contigo, mundo. Tá? Tipo isso, tá tem que contigo. assumir a mesma responsabilidade. Não tem essa de se tu é mulher, tu é homem, você é mecânico, então vamos fazer tudo igual. E o reconhecimento começou a aumentar na época e acabou surgindo uma oportunidade de eu ir para uma linha aérea não regular, que seria, dentro da aviação geral ali, seria uma empresa um pouquinho maior, mas com o mesmo escopo de trabalho, basicamente. E aí eu fui para a Alba Táxi Aéreo, que é uma empresa que existia na época, hoje em dia ela não existe mais, ela fechou em 2014, se não me engano. Pouco antes de eu me mudar para Azul, que até então era bem na fusão da Trip Azul. Fiquei lá também um tempinho legal. Peguei muita noção de linha aérea não regulamentada, né? A não regular, que é a 135. Uhum. E, e o que eu acho mais legal da minha carreira, depois, assim, vendo hoje, de um ponto de vista totalmente diferente é que eu passei literalmente por todo tipo de aviação, da 91, da 121, da 135 e da 145. Então eu pude 145. saber exatamente a diferença entre uma e outra. Isso aí, Legal. para me formar como mecânico, eu acho que ajudou muito, cara. Eu participei no processo para tirar a carteira da FAA e é cobrado muito essa questão de norma para você tirar a carteira. Regulamentação mesmo, você tem que saber, você tem que preencher um form. Cara, eu saí do meu básico com isso aí completo. Então, quando eu fui fazer minha Maneiro. prova para regulamentar agora o FA, era basicamente o que eu fazia na escolinha. Então, eu falei, caraca, olha como é que isso me serviu, cara. Olha como é que isso daí me ajudou hoje. Só, É um negócio da hora. só para a gente poder não perder esse link, você quando sai da trip, você sai ainda no período de estágio que você falou, ou já era Isso. auxiliar, ou você já vai como auxiliar? Eu saí de estágio justamente pelo período, né, que eu ia ficar ali como Sim, estagiária. O salário era baixo, não tem como, o salário de estágio era muito baixo. sim. E aí eu já consegui entrar na CHB como auxiliar. Querendo ou não, o salário era Legal. maior, a responsa também era maior, mas assim, ia me dar um range maior. O que eu queria, obviamente, era pagar minhas coisas. Eu voltei, acabei voltando para casa do meu pai. Eu tive, em questão de gasto, eu tive menos gastos, obviamente. Eu não gastava com moradia, querendo ou não, eu estava perto do meu pai e da minha mãe, que é uma coisa sensacional. Você Mais come a comida do pai confortável. e da mãe. Questão de conforto foi muito bom, mas
quando eu saí da CHB para tentar voltar para Belo Horizonte, assim, o que mais pesou foi justamente isso. Eu lembrei exatamente quando eu saí da minha cidade, por que que eu queria sair de lá. E não é que seja um lugar ruim, não, é porque acho que todo mundo tem um tipo de personalidade. E quando eu fui me formando ali no decorrer da escola, fundamental, para o ensino médio, uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça, e hoje eu vejo muito claro isso, é que para minha personalidade, eu convivo muito melhor numa cidade mais dinâmica, com mais opções, mais facilidade. Tem gente que gosta de interior, tem gente que gosta de cidade bagunçada. Então, tipo, uma cidade, uma capital, uma cidade maior, com mais oportunidades. E nesse sentido, para mim, foi muito claro, assim. Eu vi, falei assim, cara, eu gosto muito de onde eu vi, eu tenho um respeito gigantesco. Eu sou apaixonada na cidade que eu nasci, gosto de todo mundo de lá. Eu acho que, inclusive, foi um ponto legal na minha formação, coisas que talvez, facilidades que eu não tenha tido, que tenham me formado ou me feito correr atrás daquilo depois. Mas aí eu tentei sair de lá depois e ir para Alba Taxera na época. Eu falei, cara, não, acho que morar aqui não é o que eu tô querendo agora, vai me aproximar de novo de Belo Horizonte, vai ficar mais fácil. Na época eu namorava, o meu namorado era de lá. E aí eu falei, ah, vou voltar para Belo Horizonte. E aí eu acabei indo para Alba, assumi outra responsabilidade. Era um cargo era uma mistura, assim. Eu fui contratada para trabalhar com a parte de documento. Eu não era CTM. para. Basicamente um CTM, mas na carteira eu acho que nem ficava isso. Mas era uma mistura de um Dove, assim. Você fazia de tudo para a operação funcionar. Eu tomava conta de toda a documentação do avião. A gente trabalhava muito na época com malote e o aluguel do avião para uma parte privada, sei lá. Recebia time de futebol que ia fazer um jogo, às vezes estadual. Então, tipo, todo esse contato e essa intermediação, assim, empresa pequena, você acaba fazendo um pouco de tudo. Então Uhum. fazia muita coisa, muita coisa. A parte de olhar plano de voo, de checar, ah, não, a gente vai precisar de comprar, sei lá, caixa de óleo para a empresa em Jundiaí, que na época era mais barato do que em Belo Horizonte. Então, quando o piloto estiver voltando de Porto Alegre, passar em Jundiaí para abastecer, você vai comprar uma caixa de óleo para mim, Caraca. porque ele vai precisar parar para fazer manutenção em tal lugar. Como a empresa era um táxi aéreo não regular, a gente não podia ter, né? Empresa de manutenção, a gente não podia fazer a própria manutenção, por regulamentação não pode. Então a gente acompanhava o avião até um hangar, fosse homologado, tivesse as especificações das aeronaves que a gente tinha, e eu acompanhava um mecânico fazendo a manutenção e tendo certeza de que o que ele estava fazendo estava certo, o manual estava certo, os componentes e peças era a gente que cedia, e questão de documentação. A hora que acabava ali a manutenção, passava para o CTM da empresa específica, aí ela devolvia para mim, eu checava toda a documentação. As vistorias da ANAC, né, anuais, eu fazia todas. A inserção também de aeronaves, a nacionalização, no normal. É, Era basicamente o que o CTM faz, uma mistura de que um Dove faz, e aí quando a gente fazia manutenção, a gente acabava participando também. Então, era um Severino, basicamente, mas, pô, foi sensacional, eu aprendi muita coisa. É Ah, uma base, né? Você pegou uma base caraca, sensacional, né? completa, assim, questão de documento, assim, eu saí muito completa, assim, do básico eu peguei tudo, porque eu pegava a parte ferramental, que é prática, não adianta, para você ser bom em ferramenta, você tem que fazer, todo dia. Mas a parte do documento não é todo dia que a gente pega, não é todo dia que você Não. tem alguém para te ensinar. Sei lá, se perguntasse para alguém, como é que você atualiza uma Fistel de um avião, por exemplo? Cara, eu fazia isso, alguém me ensinou, não. Senta aí, vai ler o regulamento e aprende a fazer. Vamos fazer na prática. Ah, eu preciso trocar a matrícula do avião. Cara, sentava na frente do computador, lia um monte de norma, o site da ANAC eu tive grandes amizades, inclusive dentro da própria ANAC na época, que me ajudavam demais, me davam um super suporte. Olha, você precisa fazer isso, é assim que faz, o padrão é assim. E networking. Cara, eu fiz muito networking nessa época, porque você trabalha na aviação geral e executiva. Um dia você está com um time de futebol, outro dia você está com um cantor, outro dia você está com um mecânico de não sei lá quem. Cara, eu acho que foi um dos pontos mais importantes, o network que eu criei nesse período.
e acabou me expondo, porque a aviação comercial estava em torno e eles viam eu trabalhando em dois, três, quatro aviões ali no pátio, menores, mas faziam um grande agregado ali de coisas. E, querendo ou não, uma coisa que eu falo sempre até hoje é que alguém tá vendo o que você faz, isso Ah, é que é. interessa. E aí, o cara Ah, que foi é. meu gerente na Trip, o Davidson, aí um grande abraço para ele, ele me viu passando no pátio, na Pampulha, então, na época, e falou: Cara, eu tenho uma vaga na oficina de motores, você não quer voltar, não? Só que você já vai voltar como Azul, a empresa está fazendo uma fusão. Aí eu sentei para conversar com ele, umas 2 semanas ali depois. A gente achou uma vaga legal que na época eu achei bem compatível. Eu falei, cara, acho que dentro do que eu me proponho, do que eu tô a fim de fazer, é algo que eu quero. E aí eu voltei para a Trip, meio que Barra Azul. roubada. A Barra Azul não barra. A Trip Barra Barra Azul. Azul, É, Barra literalmente, Azul. eu voltei no meio da fusão, então eu fui contratada Trip e 3 meses depois já era azul, totalmente azul. E foi Maneiro. totalmente diferente, foi muito legal, assim. Fiquei lá desde então, isso foi em 2013, 2013, foi setembro de 2013, e eu fiquei na Azul até 2023, então foram 10 anos. Comecei na oficina de motores lá. É lógico que eu tinha uma noção, trabalhava com o motor do OTR, o PW127, o PW100 Series, na verdade, porque tinha vários tipos de OTR, então não necessariamente 127, mas apesar de eu estar novata naquele equipamento, fazendo aquilo, naquela oficina, eu tinha uma carga, um currículo muito legal já. Ferramental, eu já tinha uma noção muito boa de operar a ferramenta, saber o que que é o que, de olhar para um parafuso e falar, pô, isso aqui é, sei lá, 3/8. Então, essa base que eu já não tinha, eu voltei para a área totalmente operacional, mecânica, que é uma coisa que eu sentia falta na época, de, pô, eu tô pegando muita coisa de documento, mas eu acho que eu tô desviando daquilo que eu quero ser, que é a parte mais mão na massa mesmo. E aí eu voltei e fiquei até 2023, aprendi coisa pra caramba, cresci na profissão, assim, como um jato, graças a Deus. Corri atrás de muita coisa, passei por algumas coisas também que a gente é provado o tempo todo, não tem como. Mas o retorno vem para quem tá querendo. E aí Ah. depois fui pra United. Depois, Então, Indianara, quando você entrou na Azul, você já entrou de mecânica ou você ainda entrou como auxiliar e depois você foi promovido lá dentro a mecânico? eu entrei como CCT ainda, então eu ainda era auxiliar, mas eu já fui contratado como técnico de manutenção, era no primeiro nível, né? Uhum. Fiquei um bom tempo ali, chequei na Azul, chequei minhas carteiras lá, eu chequei motor e célula lá dentro. E aí eu já estava na oficina, fui fazendo os cursos dos aviões. Foi bem legal, porque quando eu tinha entrado na Trip, eu sabia mais ou menos como era a empresa. E o físico era a Trip, mas o constitucional tinha mudado basicamente todo, porque era outra empresa, era a Azul. E a organização da empresa era sensacional, assim, em relação a, olha, o cara tá entrando, tudo bem, ele é novinho, seja lá quem for, a gente precisa dar curso para esse cara. E a aviação, quando eu entrei em 2009, 2010, era um negócio assim, cara, para você fazer um curso de avião, você tinha que ser o MacGyver, tinha que ser um cara que resolvia muito o negócio para você ir fazer um curso de avião. E na Azul não tinha dessa, não. O cara, para ele ser bom, ele tem que ter o curso. Então, vamos mandar fazer curso. Então, eu entrei, fiz curso dos aviões todos da frota, fiz curso dos motores. Lógico que não decorrer de tempo, não de uma vez, porque é muita coisa para você aprender. Tem a questão de discursos institucionais da empresa também. E foi bem legal, assim. Eu entrei com uma visão de que seria uma coisa, e o físico era, porque era a mesma empresa. As pessoas, inclusive, a maior parte delas eram as mesmas, eu conhecia quase todo mundo. Mas o institucional, a organização azul, cara, mudou totalmente o meu viés. E, inclusive, a ânsia por querer, tipo, uma coisa que o David Neeleman e os diretores e os o elo maior da Azul, né, a presidência em si, eles falavam muito, e eu tenho em vista que até hoje é falado na empresa, era para você ter aquela visão de dono, de olha, não importa que cargo você esteja na empresa, você tem que ter uma visão de dono, trata a empresa como se fosse sua. Isso aí eu achava sensacional, e eu sempre fazia as coisas tentando melhorar, pensando que, pô, se eu estou fazendo uma manutenção,
E eu consigo melhorar todo o processo. É bom para mim, é bom para a empresa, é bom para quem está voando, aumenta a qualidade, aumenta a segurança e foi indo até eu ganhar algumas opções. A gente foi ganhando cargos. Dentro do meu próprio setor, eu fui aumentando, passando de cargo. A gente começou a receber outros tipos de equipamentos. Eu trabalhava com ATR e com Embraer. A gente foi ganhando aviões novos. Eu comecei a trabalhar com widebody. Então, aumentaram consideravelmente o nível dos brinquedos. Foi mudando de um motorzinho, um Sai do turbo turbo-hélice para. hélice, né? Saiu do turbo-hélice para um Trent 700, que é um puta do motor gigantesco. E aí você chegava e falava, caraca, eu preciso aprender como funciona, eu preciso aprender a como fazer certos tipos de inspeções, que não é igual. Eu preciso saber me portar como um mecânico que trabalha num avião desse tipo. E mais curso, mais escola, aprende isso. Pô, pega quem é referência nisso, o mecânico que é bom nisso, vamos colar no cara, vamos aprender a fazer. E aí você vai conhecendo pessoas, você vai conhecendo lugares e vai tendo uma noção mais ou menos assim, olha, do que eu quero me tornar, eu preciso ser tipo aquele cara ali. E aí vai seguindo mais ou menos ali o que você quer fazer, estuda pra caramba, estuda pra caramba, estuda pra caramba Nunca para, e nunca para, nunca para, nunca isso é a para. verdade, nunca para. Quem me Às vezes falou, você fala, não, vai ser o último, vou fazer só isso agora, não vou fazer mais curso não. Aí você me para. falaram mais, quando eu era mais novo, não, vai chegar uma hora que você vai parar de estudar, que não sei Não, o não, quê. não Para nada, para. para Não nunca. para, tem hora que a gente fica pensando, o que que eu tô arrumando, cara? Eu não aguento mais. Tipo assim, ai E a meu gente arruma Deus, problema pra gente. Às vezes, tipo arruma. assim, você tá tranquilo, ah, não, acho que agora eu vou estudar isso. A Não, gente e vai é, arrumando problema. é engraçado que você fala assim, não aguento mais, agora eu parei. Aí é só a empresa anunciar um equipamento novo, uma máquina nova, aí tu fala, não, tem que fazer esse Caraca, eu daí, preciso, eu tenho que fazer, eu vou fazer o curso. Não, eu vou procurar como é que faz isso. Ah, eu eu preciso quero aprender. conhecer. Ferramenta, às vezes sai ferramenta nova no mercado, a gente fica igual boba, assim, como é que opera esse negócio, velho? Eu vou ficar vendo vídeo, Pare- fica lendo manual de Parece ferramenta. cachorro. Parece É, cachorro na frente do franguinho rodando lá, né? isso. Às vezes correndo atrás do próprio rabo, né? Mas, Exatamente. mas de Também. forma geral O é Razer isso aí bate mesmo. cabeça, né? Às vezes chegam umas ferramentas que tu demora um tempo para entender como é que ela funciona. Sim, porque nem tudo é tipo autodidata, né? Tipo, você Nem tudo chega é e é um plug and negócio play, é. prático. Às vezes, para você trabalhar com uma ferramenta, você tem que ficar, sei lá, 3 dias estudando como é que ela funciona para entender como é que ela opera, inclusive para não dar um problema, nem na ferramenta, nem no equipamento. E é Dentro, legal pra caramba. dentro do teu estilo de trabalho, você é curiosa a esse ponto de querer ser a primeira a fazer? Vamos pegar um exemplo genérico aí. Um equipamento novo tem que trocar a bomba de óleo. Ninguém nunca trocou. Tu é a Eu primeira a gosto. levantar a mão? Eu gosto do desafio. Eu não tenho esse negócio de, eu tenho que ser a primeira, mas de fazer, tipo, eu tenho muito na minha cabeça de que eu tenho que aprender a fazer as coisas que eu ainda não fiz, porque um dia eu vou precisar e eu vou precisar saber como fazer. Então, tem uma task nova que nunca veio na operação, hoje, basicamente, inclusive, já acontecer isso. Pode ser que eu não seja a primeira a fazer, mas às vezes eu vou colar em quem já fez ou quem está fazendo para a gente fazer junto e aprender a fazer. Eu tenho muita essa curiosidade de perguntar, Diogo, você já fez essa tarefa aqui? Como é que faz? O que que você me indica? Quais os pontos que eu devo ter mais atenção? Porque querendo ou não, esse tipo de coisa ajuda bastante. A curiosidade de saber fazer da melhor forma. E isso não quer dizer que você vai criar um macete não é um gato, é tipo você estar atenta às coisas que você precisa ter atenção durante determinados processos. Porque muda bastante, né, um equipamento. Às vezes você pega uma família, sei lá, vamos falar de um Airbus. Você pega a família Airbus, você vai trabalhar num 20, num 30, é totalmente diferente. É a mesma família, eles trabalham basicamente do mesmo jeito, da mesma maneira? Sim, ok, mas a manutenção é totalmente diferente. Às vezes você está trabalhando com um componente que é 20 quilos num e no outro o componente tem mais 150 quilos. Eu não vou tratar aquilo da mesma maneira. É. Às vezes você trabalha com equipamento de 3.000 PSI de hidráulica e você pega os equipamentos de hoje em dia, é 5.000 PSI, eu não vou tratar da mesma maneira. Até Não pelo tem como. risco de segurança nosso também, né? Saber como é fazer. A gente fala sobre o quanto que é padrão aviação, cara. Até qual escada que eu devo usar, qual escada é a correta de eu usar, quantos degraus tem que ter, o que que eu vou precisar para não me expor, não ficar insegura naquela situação. Isso daí a gente tenta planejar e fazer da melhor maneira. Então, essa curiosidade aí eu sempre tive. Talvez seja uma das coisas que tenha me destacado no ramo, principalmente pelo fato de ser mulher, talvez,
de dar cara um pouco a tapa, assim. Não, eu quero fazer, vou fazer. Ah, curso de motor lá fora é asa, é difícil, quero fazer, cara, quero fazer. Vou passar, vou tirar uma nota boa nesse negócio. Tipo assim, isso daí eu Vou que vou. sempre tentei. Indianara, eu vou te contar uma curiosidade. Você falou de padronização e helicóptero, isso não funciona muito não, tá? Não sei se você sabe. Ah, Você pega um é, helicóptero com o mesmo é ano tudo de diferente. fabricação, você pega um Leonardo com o mesmo ano de Sim. fabricação, mesmo modelo, mesma versão, totalmente os equipamentos montados em posições diferentes. É impressionante. O É T-10 está configuração, numa né? posição, você vai ver ele está em outro, numa outra posição. Ele usa um Ele tipo de parafuso. Cara, é impressionante. Tu fica doidinho com isso. é. Fase 7, Na fase 8, comercial fase ajuda um 6. pouco, porque não é lógico que a gente não vai fazer nada na cabeça da gente, Então, na assim, cabeça da gente, mas assim, acaba guiando um pouco. Ah, tá. Aquele tipo de equipamento costuma estar nesse lugar. Você vai abrir, sei lá, um capô de motor, você sabe que vai estar naquela posição. Mas realmente no helicóptero tem a questão de layout, né? Assim, configuração e às vezes é um único helicóptero, ele é feito para a pessoa, então ela escolhe como ela quer, né? cara, é impressionante. Tem dia que tu fica louco, tu fala, não é possível, porque É Ele tava você não aí. desafiador, eu consegue. tenho Olha, às vezes certeza, cara. você não consegue, em teoria, né? Vou pegar assim um exemplo bem genérico. Você tiraria uma carenagem de um T-Boom e instalaria no outro sem problema nenhum. Te falo que de 10 tentativas aí tu vai conseguir uma, se conseguir. Não consegue. Direto. É, A furação não bate, é é impressionante, totalmente diferente. porque eu acredito, parece que é bem artesanal a fabricação, Sim. a impressão que dá, Você É pega um exclusivo, né? componente, ele fala. Literalmente. né? É um equipamento exclusivo. Isso é legal pra Você caramba, pega, mas eu imagino o Não, é quanto legal, deve mas ser você desafiador, sofre. cara. Não, você sofre. Teve uma vez que nós tivemos um probleminha lá que o colega esbarrou com a escada na carenagem, né, do T-Boom. Gostei do termo esbarrou. Esbarrou, né? Esbarrou. Deu um Que esbarrãozinho. esbarradinha. esbarrou. E tinha Coisa um boba. reparo coberto no manual, tudo direitinho, só que era final do expediente, a gente tinha um outro helicóptero parado. Eu falei assim, vamos pegar o outro helicóptero, coloca lá, amanhã eu faço o reparo com calma. Mesma versão, mesmo ano, modelo, tudo direitinho. Tirando, quando colocou lá, quem disse que os parafusos alinhavam? Não caso. De jeito nenhum, aí não faz documentação, não faz nada, volta tudo do jeito que tá. Resumo da ópera, saí de lá, era quase 10 horas da noite fazendo reparo, para poder dar o É, disponível para o helicóptero no outro dia, porque uma carenagem não batia da é furação do outro de senhor jeito nenhum. estruturante. Aí, ó, estrutureira entre ação. É só você que salva nessas horas, cara. Nessa hora, aí é aonde chora Geralmente, não se vê, né? Não tem para jeito. eles só chega aquela no final do dia, né? Fala, pô, Murilo, ó. Faz só assim, ó. Não, mas Aí, essa foi legal, Felipe. Juro por Deus, eu estava entrando, eu entrei no carro e estava virando, assim, saindo do carro, assim, o meu colega, peraí, calma aí, vem cá. Vem aqui Caraca, para você ver pegaram. um negocinho. Vem aqui ver um Já negocinho. era, já era. Quando eu cheguei lá, isso era 4h30, 5 horas da tarde. Saí de lá, era quase meia-noite. E quando a pessoa meio que pergunta, né? E aí, você acha que dá pra fazer? Aí você, Dá para fazer? Não, não vou te falar, sinceramente, não foi nada assim demais, né? Como eu te falei, coberto pelo manual, tudo direitinho, uma besteirinha, mas tinha que ser feito. Então, assim, a primeira solução é que que você tem interessa, noção do tempo que vai te levar pra só que fazer. você Quando fala, tem. e aí, vai dar pra fazer? É que você fala, puta, vai demorar sei lá, Isso umas daí. E você já 6, está 8 horas pra cansado, e fazer. você tem que seguir o padrão do manual, você tem que pegar tudo referenciado, documentar, registrar tudo. Resumo da ópera, seja lá, era mais ou menos às 11 horas da noite. É a hora que você eu toma um lembro, café, volta, eu fala, lembro quando peraí. eu quebrei uma janelinha 2 horas da manhã, no noturno, lá Nossa, em Cabo Frio. Montando o interior do helicóptero, o negócio escapuliu, tum na janela. Aí putz. eu era auxiliar na época. Cheguei lá, E aí? E aí? peguei Você a perguntou sala do medo. E lotada, o medo? geral, geral fechando documento. Eu cheguei na sala, eu falei, então. Aí comecei assim, Chega aqui, deixa eu te olharam para mostrar um mim. negócio. Felipe, você não fez isso não. Eu falei, cara, vem só dar uma olhadinha aqui, é coisa à toa. Saímos de lá às 6h pouca da manhã, É mais ou foda. menos. E É tem os complicado. desafios, né? De não ter a matéria-prima, de não ter o material, isso daí vai Tem que piorando. fazer, Nossa. Mas é exatamente. legal, olha pra você ver, olha o tanto de história legal que vira depois pra Não, contar, cara. tá doido, é muita coisa. A Na hora é vontade que tem na hora sofrimento, de te matar, É. mas passa, mas passa. na hora é sofrimento e lamentação, mas depois fica Cara, não sei engraçado, né? vocês, eu me cobro muito, cara. Eu fico me cobrando, assim, eu sou muito. Isso é, não sei, é uma personalidade minha, assim. Eu me cobro pra caralho. Então, às vezes acontece alguma coisa assim, ai, puta, velho. Eu fico umas 2 semanas, puta que pariu, eu não acredito que você fez isso, cara. Tipo assim, Mas não é isso é possível. normal.
Indianário, eu falo o seguinte, eu às vezes, eu faço determinadas manutenções, né? Faço determinados serviços. Eu deitado, dormindo, eu começo a refletir. Eu falo, cara, ficou direito? Tá certo. É, Eu fiz isso mesmo, foi feito isso, isso, isso. Você fica recontando os coisas. Em vez de contar sim, carneirinho, você fica contando step de mas manual que você exato, fez. começa a sonhar com as coisas. Eu fico brincando, tem uns amigos que são pilotos, né? Eles fazem voos mentais, dizem que ajuda pra caramba, né, na operação. A gente faz manutenção mental, velho. Tipo assim, não. Às vezes você tá indo pro trabalho, recebe escala, você fica assim, não, vou fazer isso primeiro, vou pegar tal escada. Não, tem que separar isso aqui. Se eu esquecer isso aqui, não vai dar pra fazer, não. Tipo assim, você nem chegou no lugar, você já tá mentalmente fazendo as coisas, literalmente, assim. Automatiza pra Antes de caramba. dormir, antes de dormir não é bom não. Você acorda cansado. Fala, cara, acordei Eu cansado, trabalhei a sonho. noite inteira. Eu sonho. De vez em quando você sonha com coisa do trabalho assim, você acorda cansadaço, velho. Eu fico, caraca, eu vou trabalhar, mas eu já trabalhei a noite inteira, tipo isso, velho. Quero mais não, já cansei. É, E deixa eu te não falar, quer. dentro dessa linha, né, da tua história, quando vem a primeira promoção para mecânica? Mecanicamente Cara, ali, assinando. mecânica foi. Ah, pra mecânico, foi uns. Foi literalmente uns 3 anos depois que eu entrei na Azul, eu fiz o cheque e na Azul era bem claro assim, você checava e ganhava o seu primeiro cargo de mecânico, pra começar a Uhum. assinar, né? Pelas normas. Então, o foco era checar, completar ali o período de cheque requerido pela ANAC, checar e começar a assinar as coisas. É, então, até que nisso era bem limpo, assim, mas o cargo que eu ganhei, que me deu, assim, para mim foi muito diferente, porque eu notei, não que eu não soubesse, assim, inclusive para se candidatar, eu pensei 1 milhão de vezes, mas foi quando a gente estava abrindo o hangar da Azul aqui em Campinas e saiu uma vaga bem mais alta, que na época era de Tech 3, Tech 4 e eu teria que ser responsável, assim, eu ia ter que me responsabilizar por homologar uma oficina nova, principalmente da frota Wide, que ia especializar mais na frota Airbus da Azul, na frota grande e ia começar literalmente do zero, assim. Então, quando eu mudei de estado, que eu morava em Minas Gerais, e eu participei de um processo para vir para Campinas, abrir um negócio literalmente do zero, tipo, a gente começou o hangar, nós éramos 60 pessoas. Quando eu me homologuei, o processo de homologação da oficina, é, literalmente não tinha nada. Tipo, você colocar o primeiro motor, eu lembro direitinho, assim, da primeira tarefa que eu fiz lá e eu assinei como oficina de Eu ia te motores perguntar isso agora. VCP. Foi um negócio que pra mim marcou muito. Foi uma remoção de fan blade para atender um AOG. Tipo, foi um negócio, pra mim era simples, assim, eu já fazia 1 milhão de vezes aquilo na Pampulha, mas tinha toda a questão de normatização, uma homologação nova, você apresentar aquilo para a ANAC, era um hangar novo, eram pessoas totalmente novas, porque eu tinha vindo de Minas, eu vim com alguns, sei lá, 5 amigos da Pampulha, mas um era estrutureiro, e na verdade ele era gaúcho, ele estava em Minas e ele queria vir mais para perto de Porto Alegre. O Estrutureiro, gostei Felipe, desse um termo. abração para ele. Primeira. É, gente boníssima, inclusive ele é coordenador da estrutura lá, o cara é muito fera. Então cada um vem com uma proposta de tipo, meu, a gente vai precisar assumir todo o negócio. E a gente que já é funcionário da empresa há mais tempo. Ah, e detalhe, no meio da pandemia. Tinha acabado de estourar a pandemia. Então, foi totalmente desafiador pelo ângulo econômico que a gente passava naquele momento, que, querendo ou não, a matéria-prima no mundo inteiro estava escassa, a gente não conseguia receber, às vezes, peça para, sei lá, uma washer, às vezes a gente não conseguia receber porque o cara que fabrica o washer não estava dando conta de fabricar para o mundo inteiro porque não chegava as coisas para ele. Às vezes o cara lá na China, os caras, sei lá, do outro lado do mundo, não conseguia atender um componente, um mount, sei lá. Então foi bem desafiador e aquele negócio de, pô, na época a gente tinha mais 3 contratações, mas quem assinava era só eu. Então, qualquer horário do dia, precisa remover um componente. Cara, não interessa. É tu que vai ter que ir lá, porque tu precisa assinar o componente. Então a responsa é sua. E aí eu comecei a assumir o negócio de um âmbito de. Eu falo até no quesito de liderança mesmo, de tomar para mim e falar, cara, esse neném é meu, tá ligado? Sim. Eu trato a oficina de lá, eu tratava igual filho mesmo. Era um negócio que eu tentava manter a rédea de tudo, assim.
eu sou muito controlada nas coisas que eu faço. Eu tento planejar a questão de gargalo, de não deixar as coisas cair no gargalo, de fazer um pouco mais rápido, de, ó, vamos tentar fazer isso da melhor maneira, porque aí amanhã eu não tenho um cara que está cansado. Vamos tentar não despender energia no que não é desnecessário. E aí eu comecei a ver a coisa de outro ângulo. Aquilo ali, para mim, foi a virada de chave. E a questão de vir para São Paulo, talvez vocês concordem. Vou falar alguma coisa aqui, não é que seja certo, não é que é o padrão, mas foi meu ponto de vista. Eu saí de um local, Minas Gerais, a aviação lá funciona muito bem, muito bem. É um lugar amplamente divulgado, aviação e tudo mais, mas São Paulo tem uma visibilidade totalmente diferente. Você que é um cara que está exposto aqui, cara, você está exposto para a aviação do Brasil inteiro. Basicamente, eu vou te falar pro mundo, porque às vezes eu tava em VCP, mas, cara, tá tudo rodando nesse entorno aqui. Então, a dinâmica é totalmente diferente, assim, é um negócio muito mais rápido. Uma A malha, visibilidade em você é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Tem mais empresas olhando, tem mais empresas vendo, tem mais empresas vendo o seu resultado. Então, tipo, vão surgir muitas outras oportunidades, mas você tem que estar apto e qualificado para aquilo. Então, para você estar apto e qualificado, você tem que estudar muito, meu amigo, mas muito mais. Eu posso ser aquele cara cômodo e ficar na posição que eu tô. Pode, tranquilo. Se for a opção que você quer, ok, mas naquele momento, quando eu vim para cá, era um negócio que eu falava, cara, eu quero assumir, quero crescer, vou dar minha cara a tapa, vou montar a oficina. Obviamente, não montei sozinha, tive grandes amigos lá dentro, tive amigos que vieram junto comigo aqui da Pampulha. A gente fez o hangar começar a funcionar, foi um negócio sensacional. Você vê um hangar do zero, um negócio que era só parede e bonito, aquele chão, um piso novo, limpo, e entrando o primeiro avião. A Azul estava começando a operar com uns 20 na época, era o primeiro cheque do Airbus. Aquele negócio de você pensar, caralho, eu tô fazendo um negócio que, tipo, poucas pessoas fizeram, que é começar um primeiro cheque, que é abrir um hangar, que é abrir uma oficina de um nível grande, recebeu um motor a primeira vez, tipo, o primeiro documento dele como liberação. E aí eu comecei a pensar no tanto de oportunidade que eu tive quando eu vim para cá, quando eu me propus a participar do processo seletivo para um cargo técnico mais alto. Assumi, obviamente, maravilhoso, você recebeu, o dinheiro é maior, mas a responsabilidade agregada que vem junto, sabe? E nisso foi o que eu mais pensei quando eu fui participar. Eu falei, cara, eu tô preparada para isso. É a mesma coisa de quando a gente é novinho, cara. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Ai, meu Deus. Vim com medo gigantesco, era outro estado. O bom mineiro, ele come quieto, então eu fiquei mais na minha no início, eu fiquei vendo como é que funcionava as coisas. Conheci muita gente nova que hoje eu vejo que são pessoas assim sensacionais, eram referências em outras empresas e que eu conheci, então casou um negócio muito legal assim de pegar a figurinha delas com o que eu já tinha da empresa e com coisa de fora que dá para melhorar, coisa daqui que é melhor que de lá, vamos ver o que que dá para fazer disso, de ver o que não funcionou na Pampulha, porque lá também era um hangar que já funcionava de falar, olha, quando eu trabalhava lá na Pampulha, a mesma empresa, eu trabalhava na Pampulha dessa maneira e as coisas funcionam melhor desse jeito. Vamos tentar fazer desse aqui para não acontecer os erros que aconteceram lá. Tipo assim, é questão de crescer mesmo, de uma forma geral. Assim, o hangar lá é gigantesco. Hoje ele é o maior hangar que tem na América Latina. Tem muito mais funcionário do que tinha na época que eu entrei lá. Mas, putz, foi sensacional. A minha mudança de chave na carreira foi ali. Foi quando eu assumi um cargo alto e comecei a dar cara a tapa para fazer o negócio acontecer assim de uma maneira bem maior assim. Indianara, você sabia que é legal te ouvir falar? É porque a gente sempre comenta aqui, né? E a última conversa que eu tive com o Marcos lá ele é da TAM, ele é instrutor técnico lá, o cara, gente boa pra caramba. Também, se tu tiver oportunidade, assiste Aham. o podcast com ele, foi muito legal. E a gente estava comentando como a aviação, normalmente não somos nós que escolhemos o que nós vamos fazer na aviação, né? A aviação que escolhe o que, que a gente vai fazer normalmente e como dá certo, né? Então, assim, prestando atenção em tudo que você falou desde o começo, como a aviação foi te preparando, né? Inconscientemente, né? Foi te colocando nos locais certos para você passou de uma oficina, né? O básico, começou numa oficina de bateria, passou para a parte de documentação,
controle técnico, documentação, legislação, para você conseguir chegar aonde você chegou e passar por esses processos que você chegou, né? A bagagem que você trouxe, o know-how. Por isso eu te falo, essa parte de auxiliar, essa parte de estágio, de auxiliar, ela é muito importante na carreira na carreira da manutenção, né? Quem quer seguir aonde você vai enraizar, aonde você vai fixar e você vai consolidar o teu conhecimento e o teu crescimento para te dar essa base, e você ter essa força, coragem e conhecimento para fazer tudo que você está fazendo hoje. Exato, exato. Concordo com tudo que você disse. O início ele é extremamente fundamental para quem a gente é hoje. Então, e todo mundo começa um dia, ninguém começa sabendo tudo. Então, a pessoa que começou lá em 2010 e não sabia nada, ela foi extremamente essencial para a pessoa que eu sou hoje. E as coisas que aconteceram no entorno, as pessoas que eu conheci no decorrer desse Isso. caminho, inclusive até as pessoas que a gente fala, pô, passei por um momento, não foi legal, fiquei chateado. Esses momentos, principalmente, assim, até um negócio às vezes chato, mas aquilo que às vezes incomoda a gente, molda a gente muito mais do que o que não incomoda. Então, as situações chatas, as situações que às vezes me provaram mais, elas me moldaram de uma maneira assim gigantesca, gigantesca e transformaram no profissional que eu sou hoje. Isso daí eu tenho total noção e eu não mudaria nada não, viu? Questão de documentação. Eu até falo hoje, assim, o pessoal me pergunta muito, pô, eu tô começando, o que que você acha que eu devo sei lá, fazer, aprender mais. Falei, cara, o bom mecânico ele tem aptidão, não adianta. Às vezes você é bom naquilo já, tem um cara que já é bom naquilo, mas o mecânico ele tem muito uma questão de querer ser, mas também de aprender aquilo. Então, pô, tudo bem, às vezes eu não sou hoje, mas se eu estudar daqui a 5 anos eu vou estar num nível muito melhor do que eu estou hoje. Talvez eu não seja o que eu queira, mas eu já vou ser melhor do que eu sou hoje. Então tem muito aquela questão de, meu, se prepara, estuda, as oportunidades acontecem, então, e valoriza a questão de documentação. Pô, se eu não soubesse a documentação que eu aprendi lá no início, talvez eu não tenha formado as coisas da oficina de uma maneira mais simples. A minha carteira da FA também eu teria que estudar muito mais a parte É. de normas, é, várias coisas. Então, a gente tem que valorizar muito e curtir o momento. Eu vejo que hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, as pessoas começam querendo já ser grandes. E eu não, tipo, tudo bem, quando eu assumi o cargo na Azul, quando eu vim para a oficina, de certa forma eu já fazia aquele cargo, eu já agia como. E eu não tinha o Uhum. cargo físico na carteira, mas eu já agia como, eu já fazia aquilo, era parte natural do meu dia a dia. Então, é mais ou menos isso, curtir o momento, aprender o que a gente tem para aprender e se você quer alguma coisa, você tem que mudar, você tem que fazer coisas que te levem para aquilo. Não adianta eu ficar fazendo a mesma coisa, sendo a mesma pessoa, que eu não vou ser outra, vou ser isso aí. Se eu quero ser um líder amanhã, cara, eu tenho que começar a estudar coisas que vão fazer de mim um líder. Eu tenho que mudar a minha postura, eu tenho que ser aquilo. Exatamente. Ó, Então, é valorizar o que a gente foi, obviamente, mas focar naquilo que a Período de gente quer ser. construção, né, cara? Você está se construindo como profissional, como pessoa, está se consolidando, e você tem que pagar esse tempo, né? Você tem que pagar esses Sim, steps. Não adianta você sim, querer sim. pular, porque não vai funcionar. Ainda mais na Não, aviação, né? não, não Aviação que cola. Aqui não não funciona, funciona não. É mesmo. aqui a responsabilidade é nossa mesmo. Não tem para onde ó. correr, não. Ô, Indianara, e depois dessa conquista aí que você teve, né, que pode-se dizer que é uma conquista, né, que foi um desafio que você passou, pelo jeito, é um dos maiores, né, da sua vida, como que foi o outro desafio, que foi mudar de empresa novamente, que foi sair da Azul e ir para a United? Um outro, acho que uma outra vibe, né, um outro direcionamento, como que foi isso para você? Cara, foi muito bom, obviamente, assim, partindo do pressuposto de que, pô, a empresa internacional, ela era um sonho para mim. Eu lembro direitinho, eu com 20 e poucos anos, 20 e poucos anos, e na minha mente eu, assim, cara, um dia eu ainda vou chegar na empresa internacional, vou trabalhar com aviões de empresa internacional, e aí aqui no Brasil a gente sabe quais são as que vêm para cá, então a gente tem meio que uma pré-seleção. Eu tenho essa e essa opção. E era um negócio meio que mentalizado mesmo. Eu falei, cara, eu preciso ser um mecânico muito bom nacional para eu conseguir chegar numa internacional. Não tem como. É processo. Você não vai começar do zero e já ir para É, melhor, não. Não tem como, tem gente. jeito.
Então, eu tenho um amor pela Azul grande, grande, grande mesmo. Assim, eu trato a empresa de uma maneira. Porque me acolheu, foi minha família, eu trabalhei lá 10 anos. Mas quando eu recebi a proposta, a oportunidade para poder mudar de empresa, o que mais pesou foi no quesito sonho mesmo. Era meu sonho estar onde eu estou hoje. Tinha toda uma questão de mudança 100%. Eu teria que mudar de cidade de novo. Eu ia vir para uma cidade muito mais dinâmica do que a que eu estava. O cargo era totalmente diferente do que eu fazia, totalmente diferente mesmo. Me exigia uma carteira que não era a que eu utilizava, então eu precisaria tirar uma outra habilitação, que é um pouco mais dinâmico para se tirar, um pouco mais difícil. Exigiria muito do meu conhecimento e de tempo de estudo, mais uma vez. É, Fora, pô, mudar a dinâmica do pessoal da minha casa, meu filho, escola, e tudo que está no entorno. E deixar aquilo que eu já estava acostumado, que era a oficina, que era literalmente quase a minha casa. Então, pô, eu já meio que dominava tudo que acontecia ali, os horários, já estava super acostumado, os equipamentos, como funcionava, o que que eu tinha que fazer, as pessoas que estavam em torno, como é que eu tratava com aquilo. Quando eu saí, já estava na inspeção na época, era um negócio que eu queria muito. é, mas apesar disso, pesou a outra parte, obviamente. Eu estava crescendo lá dentro, era uma coisa que aconteceria normalmente, o crescimento, porque eu buscava isso, eu queria e buscava, e a empresa me dava retorno. Mas na outra contrapartida tinha aquela menininha lá de 2000 e sei lá quando que falava, meu, você queria isso, e aí, o que que você vai fazer? Vim com medo pra caceta, um lugar totalmente novo. Eu mudei, tipo, de um mês pro outro, assim. Foi um negócio que a gente participa e espera que não vai acontecer e acontece. Tipo um negócio desse que você. Eu lembro direitinho, eu não sei se eu cheguei a postar, mas eu tenho guardado comigo, inclusive. Quando eu fiz o processo seletivo da United, eram várias partes do processo. E a primeira parte, obviamente, era uma prova teórica. A prova tinha 2 horas de fase, né, para você cumprir. Era num hotel aqui em Guarulhos. É, eu tive que sair do hangar. Eu estava entregando um motor no dia. Então, tipo, eu entreguei um motor, fiz o que eu tinha que fazer, assinei toda a documentação, fiz a inspeção de saída dele. Vim para onde seria o processo seletivo. Eu tive que estudar pra caramba para a prova. Não era uma prova qualquer, tipo, era uma seleção que se abria o site. Eu não lembro se era o LinkedIn na época ou se era o próprio site da United. O nosso gerente ele até fala, pô, eram tipo 800 currículos para a prova teórica, foram selecionados 50, uma média de 50 pessoas. Eu falei, cara, eu já tá aqui, já é uma aprovação. Tipo, de 800 pessoas, o cara pegar o meu currículo e falar, pô, eu quero essa menina, quero testar e ver o que que essa menina vai dar aqui nessa empresa. Foi um negócio para mim sensacional. Eu guardo o ticket, do estacionamento, porque vem com o selinho da United, né? O ticket de quando eu saí do lugar, que eu tinha acabado de fazer a prova, eu guardei o ticket, tirei uma foto e guardei, eu tenho ele na minha carteira. Que prova que foi a minha mudança. Falei, cara, isso aqui foi a outra mudança de chave na minha profissão. Eu fui uma mecânica nacional muito bem sucedida, graças a Deus, mas agora é outra etapa, é outro negócio, começa do zero. E quando eu saí de lá, eu lembro de eu ter falado pro meu esposo, velho, foi um negócio assim, eu lembro e eu lembro nítido na minha cabeça. Cara, tudo bem. É óbvio que todo mundo que tá lá quer passar, mas se eu não passar, isso aqui pra mim já conta pra caramba. Isso aqui é a prova de que eu já fiz uma seleção numa empresa internacional, global, que voa o mundo inteiro, uma empresa foda pra caralho. Desculpa, não sei se pode falar palavrão. Pode, Não, aqui a gente fantástico. não tem polimento, não, ainda é meio old school aqui, não. Pode, não tem problema não. Bom, 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 bom. Depois a gente resolve com o YouTube. Show, show, show. Eu coloco o pizinho lá, fica tranquilo. O Pissalvo, o Pissalvo, o Pissalvo. E aí eu vi aquele ticket e eu falei, cara, isso aqui é óbvio que a gente quer conquistar. O que a gente veio e se propõe a fazer, a gente quer conquistar. Mas isso aqui para mim significa muito, significa um marco na minha história como mecânico. Eu fui selecionado pra um processo de uma empresa dessa. E quando o RH me ligou e falou, cara, tu foi aprovada, você vai fazer os exames tal, tal, tal. Eu tava na oficina no dia e eu fiquei um tempão parado olhando pro nada, igual, sei lá, parecia que tinha dado um bug, assim, tela azul total. Eu falei, caraca, o que que eu vou arrumar da minha vida? Tipo assim, vai mudar 100% a minha vida de novo. Isso aí tinha sido em 3 anos, assim.
Eu falei, cara, vai Outro mudar problema. tudo de novo. Vou virar de ponta cabeça a minha vida. E vai me escalar em outro lugar, cara. O que que tá acontecendo? E aquela dúvida e o medo, eu falei, caraca, o que que tu foi arrumar? E agora? Tem que tirar. Já tinha começado, né, o processo para tirar o FA na época. Mas eu falava, agora eu tenho que tirar em tempo recorde, porque tinha um prazo. E falava, cara, eu preciso tirar essa carteira em tempo recorde, eu preciso olhar casa para mudar, eu preciso olhar escola para mudar, eu preciso. Putz, e começou aquele. Nossa, aquela bagunça. Eu falei, meu Deus do céu. E escola, a gente já estava adaptado, o meu gurizinho já estava adaptado na escola, e aquele negócio de, ah, tem que abandonar os amiguinhos, vamos tentar fazer de uma maneira que não seja pesada para todo mundo, e a empresa. Eu lembro, e todo mundo às vezes me encontra e começa, falei, cara. Eu lembro de ter te visto num vídeo do marketing da Azul apresentando os 3 anos de hangar e um dia depois você falou que estava saindo da empresa. Foi um negócio meio muito rápido. Então, Sem tipo, nexo, né? eu mesmo não acreditava, porque, tipo, o dia que eu fiz, inclusive, a gente estava comemorando literalmente 3 anos de hangar. A gente tinha uma festa, um evento dentro do hangar da Azul aqui em Campinas. E aí, no final do evento, eu recebi ligação do RH. Falei, cara. Pedindo para que eu desligasse o mais rápido possível, porque eles precisavam agilizar a questão de documentação, as coisas normais de RH. E as tratativas normais para você trocar de empresa, tem um período do mês que eles podem fazer e tudo mais. E eu tava com 1 milhão de coisas, literalmente assim, de coisas grandes assumidas ali dentro. Eu tava na inspeção, tinha um avião que a gente tinha que levar na época para os Estados Unidos, que a gente estava devolvendo um A330. Tinha essa competição que teve, o AMC, que teve agora em Atlanta. Eu era parte da equipe que estava indo, então, tipo assim, eu estava na equipe, eu ia viajar uma semana depois para competir pela Azul. E aí eu falei, caraca, eu vou ter que deixar meus amigos na mão, porque eu não vou poder competir. Eu não vou poder assumir as responsabilidades que eu assumi na inspeção, eu não posso ir levar o avião, blá blá blá. E a questão da oficina, que foi um negócio que eu lembro que quando eu fui sair, mesmo que eu olhei e falei, caralho, eu nunca mais vou ver isso aqui da maneira que eu via todo dia. Isso. Obviamente que se eu for lá hoje e for visitar o hangar, pode acontecer, mas já não é mais a mesma coisa, tipo, era totalmente diferente. E aquilo aí foi um negócio. É literalmente quando. Eu imagino assim, né? Meu menino ainda é pequeno, mas quando o guri já faz, sei lá, seus 18 anos e quer sair de casa, é quase um negócio desse, tipo, vou ter que deixar e aí agora eu vou ter que assumir e cuidar de outras coisas. Eu tinha um apego pela empresa gigantesco, de tratava como se fosse minha mesmo. Tanto que, para quem me segue nas redes sociais, vê que grande parte ali do que eu postava, e era literalmente a empresa, era minha segunda vida, assim. Isso que Foi é um negócio. uma curiosidade, uma curiosidade. Para pedir demissão, como é que foi? Como é que ficou a cabeça, o coração para chegar lá e falar assim, Cara, tô saindo, foi, vou sair. foi foda. Foi foda em todos os sentidos, óbvio, mas assim, pra quem me conhece e passa um pouco do tempo comigo, sabe que eu sou muito quinta série. E eu sou cheio de trocadilho e piadinha sem graça o tempo inteiro. E aí que eu comecei na United 1º de abril. Eu posso mostrar meu contrato. 1º de abril é dia da mentira. E eu lembro que eu tinha que pedir conta, vamos supor, no dia seguinte, e o meu coordenador não estaria presente no lugar. Então eu me programei para fazer isso no dia que ele estivesse. Eu liguei para ele e informei: olha, fulano, eu preciso conversar com você, um assunto mais sério. Você vai estar na empresa amanhã? E até ele ficou um pouco apreensivo, é um amigão meu. Ele falou assim: não, tal dia eu tô, vou chegar mais cedo, a gente conversa. Beleza. Cheguei mais cedo, entrei no setor, fiz o café, o normal que a gente fazia todo dia. Conversei com as pessoas, e aí ele me viu e já falou: vem cá, você quer conversar? Vamos conversar. E a gente saiu andando pelo hangar, assim, um negócio totalmente descontraído. E aí ele me puxou, ele: o que que tá pegando, gente? O que que tá acontecendo? E eu fui bem direto, assim, falei: cara, eu não sei como dizer, então por isso eu vou falar rápido. Eu vou me desligar da empresa. A hora que eu falei isso, ele já regalou o olho e falou: não, você não vai quebrar minhas pernas desse Meu jeito. Deus. E aí, falei: pra onde você tá indo? O que que você tá arrumando? O que que tá acontecendo? Eu falei: não, eu participei de um processo, eu achei que eu não ia passar, de fato, eu não achava que ia passar. Até pelas pessoas que estavam presentes no processo, assim, a turma que entrou comigo, igual vocês, assim, uns caras que têm 30 anos de experiência, que veio da Varg, que tem uma experiência densa, assim, super competente. E eu me vi ali no meu e falei: cara,
não vai rolar. Olha as pessoas que estão aqui, cara. Tudo bem, eu participei, já tá ótimo, mas não vai rolar. E eu achava que não tinha, que não ia passar, só que passei. E aí agora eu vou assumir a responsabilidade, vou pra lá. Aí ele, que dia que você começa? Ele perguntou assim, eu, 1º de abril, ele, para, Indy, brincadeira uma hora dessa da manhã, velho. Não, não faz isso não, cara. Para com essas brincadeiras. Aí eu, não, tô falando sério, é verdade. Aí eu peguei o meu celular e mostrei, olha, eu tenho um call, inclusive, hoje, às 10 horas da manhã, que é o Welcome Aboard da United. E mostrei ele. Puta! Aí processo padrão, né? De pedir, fazer uma carta, pedir, mandar, ter que ir passando para gerentes e na Zoom, um negócio que eu achava muito legal. Até pelo tempo que eu tinha de empresa, mas para a gente ter criado o hangar do zero, eu tinha contato literalmente com todo mundo. Então, o gerente, para mim, era uma pessoa super acessível. E os demais também, a parte da diretoria, eu tinha contato direto com todo mundo. É, então, quando eu fui pedir a demissão, geralmente numa empresa que é um pouco maior, você pede para o seu líder direto e ele encarrega de mandar para o RH, mandar para o gerente dele, avisar, olha, a gente está perdendo um funcionário aqui, vai ter que fazer isso e aquilo. E não, tipo, quando eu fui pedir demissão, eu fui seguir a hierarquia por questões lógicas, de, pô, é o Sim, mais normal a se fazer. E é o certo a se fazer, eu tenho que comunicar uma ordem cronológica e hierárquica, mas eu fui indo nas pessoas. Eu fui no meu coordenador, depois eu fui até chegar no gerente do hangar e falar, olha, eu tô saindo, e isso, porque apesar de ser uma empresa, apesar de ser colega de trabalho, existia também aquela questão de consideração. Eu tinha e tenho muita consideração por eles até hoje. É, o Felipe, que é o estrutureiro que eu falei para vocês, que virou coordenador, ele era e é o responsável pela equipe que vai para o MC. Inclusive, parabéns para a galera, eles estão voltando com outro título aí. E eu ia deixar a equipe dele na mão e eu falava, cara, tu confiou em mim, cara. Eu fui a primeira menina a ser convidada pro escopo do MC da Azul e na primeira oportunidade eu tô vazando, tipo assim, tô saindo, não tem como. E aí ele, obviamente, as pessoas na hora talvez ficam um pouco chateadas, depois a gente conversou, acertou. É uma oportunidade que às vezes aparece na vida da pessoa e eu tenho certeza que se fosse o contrário, elas teriam agido da mesma maneira. E apesar de ter aquele apego, tem hora que a gente tem que saber quando a gente tem que sair. Eu fiz o meu melhor lá dentro, tenho certeza disso, assim, é uma coisa que eu não tenho dúvida. Foi uma pessoa muito feliz ali dentro e no momento oportuno eu saí. Fui para uma empresa que me prometia coisas que, apesar da empresa ser gigantesca também, nossa, eu não preciso nem citar a qualificação da United, a empresa tem 100 anos. Mas dentro do que eu planejava desde o início da carreira era alguma coisa que eu queria. tá E feliz? aí, pô, Muito. tô igual pinto no lixo, né, cara? Não O que tem nem mais como. importa. É igual pinto no E lixo. eu vi que você comentou no comecinho lá, quando você estava falando da United, do selinho lá que você viu. Eu vi que você tem um selo Top Civil Aviation Voice. Sim, O do que que significa LinkedIn. esse selinho aí? Cara, é legal, assim. Eu, como mulher na aviação, é óbvio que hoje a gente tem milhares e eu fico muito feliz pela inserção da mulher na aviação, mas desde o início, quando eu tive know-how para e soube me expor para, eu tenho um foco gigantesco em apresentar a aviação de forma geral para todo mundo, principalmente a nossa área, que não, hoje em dia a gente tem várias pessoas, vocês estão aqui com podcast, tem o Lito com Aviões e Músicas, que agora virou Little Group e que leva isso para as pessoas já desde 2006, acho. Mas Sim. eu tenho uma missão. Eu fui impactada por pessoas no início da carreira e que me ajudaram a seguir. Então, eu tenho uma missão comigo mesmo que é levar a aviação para as pessoas saberem que ela é um ambiente super acessível para quem quer estar na área, principalmente manutenção e para as mulheres. Então, sempre que eu posso, apesar de eu estar bem low profile assim ultimamente, até pelas questões de compliance da empresa, mas sempre que eu posso, eu me exponho de uma maneira a levar aquilo que eu faço para as pessoas me verem, tipo assim, olha, é possível. Às vezes uma menina que está lá na cidade onde eu nasci veio e falou, pô, ela saiu daqui, eu também posso. Ela virou mecânica, eu também posso. Olha que Aí, ó. legal, tem mulher na aviação, vou fazer isso também. E isso para todas as áreas, que seja na operação, que seja, sei lá, às vezes na rampa mesmo. Para as pessoas verem que é possível. Se eu conseguir, elas também conseguem.
mais ou menos nisso. E eu sou muito ativa na questão do LinkedIn, eu acho que é uma das redes sociais que eu sou mais ativa assim. E o ano passado eu consegui um selo de Top Voice no LinkedIn, em Maravilha. relação às publicações e postagens e a movimentação que eu tenho dentro da rede social. É um reconhecimento, Legal. assim. É literalmente um selo de, olha, você tem autoridade no que você está falando dentro da sua área. Para mim foi, Legal. puta, foi muito bom, velho, muito bom. E você é um exemplo, né? Pelo que a gente viu da trajetória toda aí, é um exemplo enorme a ser seguido por quem quer, quem deseja. É ver que a batalha não é fácil, Uhum. mas a glória vem e vale muito a pena, vale muito a pena. Sim, A gente dá o para ver, retorno vem. você falando de aviação, dá para ver o quanto que você gosta do que faz, né? Eu É muito gosto, eu bom gosto. Eu mesmo. sou apaixonado, assim. A aviação é a minha paixão, assim. É literalmente. É lógico, a gente tem as coisas da nossa vida, tem a nossa família, tem as coisas que a gente vai agregando no decorrer do tempo, mas desde que eu me propus eu levo muito a sério a minha profissão, a tudo que ela representa para mim e na responsabilidade que ela exige mesmo, assim. Eu tenho um respeito gigantesco pela nossa profissão. Sou apaixonada pelo que eu faço. Muito bom. Uhum. Indianara, ó, já estamos aqui 1h17, é o que eu te Mulher falei. É fala, né? Mulher fala pra caramba. não é que eu vou te falar, eu vou mais longe. Quando começa a falar sobre aviação, vai embora. Todas as nossas Vai. entrevistas, todas as nossas conversas são assim, cara. Quando a gente olha pro tempo e parece que tem 10, 15 minutos que a gente está conversando. Eu acho que Então, vai ter que assim, ter parte 2, cara. Vai ter que ter vai parte ter que 2. ter parte Com as 2 coisas, com ela, porque tem muita tem coisa a história. perguntar ela ainda aqui, ó. Falar de FA, eu também tenho FA. Também Olha que tive esse, legal. É também parceiro de tive FA, esse, irmãozinho de carteira, boa. eu tinha umas coisas a perguntar. Pô, tinha um bocado de coisa a perguntar, cara. Tem que fazer parte 2, não A acredito gente não. pensa aí numa Bora. parte 2. Então, assim, vamos entrar na parte final. A gente vai te fazer umas perguntinhas, tá? Sim. Coisa nada muito. Um Né? bate-bola rápido. É bem rápido. Vamos lá. Em geral, dentro da aviação, quem ou quais foram os seus maiores professores? Obviamente, todos aqueles que trabalharam comigo foram meus professores de alguma maneira. Igual eu falei, eu tenho muito respeito por todo mundo que passou na minha carreira, seja Legal. positivo ou não. É, mas apesar de não ser, eu gostaria até de ter uma mulher, de falar, não, eu vou seguir tal mulher porque essa mulher aí foi foda e tal. Eu não tinha, porque não tinha muitas opções. Não é que não existia mulher na época, existia, mas eu não tinha contato. A visibilidade não era igual é hoje. Hoje em dia eu agradeço e falo sempre que possível, cara. O Lito foi uma referência gigantesca, porque eu vi o cara da onde que ele foi, da onde que ele saiu e onde que ele estava, que ele trabalhava na United até pouco tempo atrás. E eu falava, cara, quando eu crescer eu vou ser igual esse cara. É Legal. literalmente isso. Eu tenho um carinho gigantesco pela pessoa dele, em se expor e mostrar aviação num período que não era tão normal e levar isso para todo mundo. É basicamente o que eu me proponho a fazer assim. Me mudou muito, eu tenho como uma pessoa assim para seguir. O profissional dele é muito bacana. E logicamente, presencialmente, eu tive ali grandes amigos que às vezes até cresceram junto comigo, mas eu tenho como professores. O pessoal da oficina de motores, principalmente da Pampulha, que cresceu comigo, me moldou muito profissionalmente no sentido de ser proativa, de ajudar, de trabalhar em equipe. A gente, por se tratar como uma família, essa questão de tratar naturalmente o trabalho em equipe, é, foi sensacional para mim, de colocar à frente, de tomar conta do outro. Cara, ele é meu amigo de trabalho, mas eu tenho que tomar conta dele, que se acontecer alguma coisa com ele, eu também estou envolvida. É culpa minha também se acontecer alguma coisa. Quando dá problema na manutenção e dá problema lá na última linha, o problema também é meu, então eu tenho que ter essa questão de empatia, de me posicionar e saber que eu faço parte de um meio, então eu valorizo literalmente todo mundo que passou na minha carreira. É, E eu não vou ficar citando muitos Não, nomes, não, sim. porque senão vai ter gente que vai ficar, Esquece. pô, tu não me falou, eu não me cita. Mas eu acho que todo mundo que passou e participou da minha carreira sintam-se agradecidos. Eu tenho muito, muito, muito orgulho e um carinho especial por todo mundo que passou mesmo, assim, né, na minha carreira. Eu acho que eu já sei a resposta, mas qual que foi o maior desafio para você em toda a sua carreira até hoje? O FAA, Vai o FA? FAA foi Enganou, ela te desafiador. enganou, hein, Me Felipe? enganou, você me enganou, hein?
Você me O enganou. Campinas foi um Eu achei desafio. que era do hangar, do novo hangar lá. Do hangar foi, mas assim, sabe o que ajudou? No hangar eu já estava na empresa há um tempo, eu já conhecia muito bem a empresa e as pessoas. O FA foi um negócio tipo como se eu estivesse começando na aviação do zero de novo. Eu que Então, sei. na situação que eu estava, no momento que eu estava, era um negócio que eu não esperava ser tão assim. É um negócio que não tem uma receita de bolo. Então, você vai chegar em 10 pessoas e 10 pessoas vai te falar coisas totalmente diferentes. Para ela foi de um jeito, para você foi de um jeito, para mim foi de outro. Então, não é aquele negócio que você coloca na internet como tirar a carteira da FA. Tem o FAR 65, tu vai seguir, vai ler, vai ver se Sim. pode, se não pode. Mas como acontecem as coisas é totalmente diferente. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Então, Não é fácil, não. Eu que na sei. atual conjuntura, eu coloco o FA. Foi um teste, eu falo mais mental, sabe? Assim, é um negócio que me provou muito a questão de você ter que ter a disciplina. Não que eu não tenha, eu gosto muito de estudar, mas é aquela disciplina de. Eu cheguei a estudar dias de 16 horas seguidas, assim, para tirar uma prova e tudo mais. Aquela questão de não se sentir capaz e ter que ir lá para outro país, 10 horas de voo, fazer bate-volta para fazer as provas. Em Então era um inglês, negócio de né? eu Outra língua. saía daqui no Brasil 8 horas, trabalhava, saía 8 horas da noite, chegava lá às 5 horas da manhã, fazia a prova 9 horas da manhã e voltava 8 horas da noite. Então, tipo assim, eu ficava 3 dias fora do país, mas se eu fosse contar, parecia um dia só. É, cara, é uma situação. Óbvio, eu poderia ter feito de outras maneiras que fossem mais confortáveis. Não é que eu não podia, eu Uhum. poderia ter feito, mas da maneira que eu me propus, eu queria ter feito um negócio mais rápido e me testou muito psicologicamente. Foi um negócio também um pouco desgastante. Eu acho que você pode falar também que é, não Pô, tem como não eu que ser. sei. Depois que você É, faz, você fala, é só isso aí. Mas exatamente. Mas, até ó, é você um tirar, alívio, você. hein? Nossa, Quando tira, cara, é uma sensação maravilhosa. Fala, cara, consegui. Nossa, eu realizei meu chega. sonho. Aí você fala, nunca mais vou tirar carteira nenhuma. Aí tá eu aqui, Uhum. ó, vou até mostrar pra vocês, ó, com o que que eu tô na mão, ó. Tô montando porque já vou ver que treta que eu vou fazer, ó. Vamos ver se Não- foca. Ai, não foca, ó. Ah, tá, É um apareceu. A logbook. MT Log. É um log, tu não tá focando porque vai focar só em mão, É, É, ó. Ó. tá É, não vai quase. Deu pra focar. ver logo, na hora que você bota na frente Mas do é um rosto aí. log, tô montando um logzinho, porque se FA, precisar de tirar Apaiasa. qualquer. É, asa, AME, cara, eu quero ter as habilitações mais utilizadas que se precisar, eu tenho que estar com ela na mão. É, não é nem Tá questão de se preparado precisar, sempre. assim, eu não tenho na minha cabeça agora, eu não penso em sair da United, eu acho que eu me proponho algumas coisas lá, eu sou muito nova, tem muita coisa para aprender lá dentro. É, mas eu entrei lá numa situação de que eu tive que tirar a carteira do FA num prazo curto. E é isso que eu não quero. Mas eu quero ter a carteira antes de Precisar. acontecer isso exato. Até às vezes para lá mesmo, se eu precisar de alguma coisa lá, eu ter. E pelo fato de, cara, é muito bom quando você tira o negócio, você fala, caraca, eu consegui tirar, velho. é uma E assim, conquista, né? e em outro país, em inglês, você fala, caraca, eu consegui. Isso, é Sabe? uma aprovação. É que a É gente muito faz todo orgulho, dia, mas te tem dá dia que muito você fala, orgulho, né? eu não sei não esperava não. Assim, eu falava, porra, eu acho que eu não tenho capacidade para isso não, mas eu tirei e falei, caraca, só isso aí, fazer isso aí? Eu Beleza, vou estudava fazer outra também, agora. de 6 da manhã, É, 11 da noite, todo dia. É é bom que uma vocês podem, dinâmica diferente, né? é bom que vocês podem dar o conselho e falar assim, não, pode ir que é tranquilinho, vai lá, só estudar um É pouquinho. light, é Cara, light. o Coisa pior assim. que é, cara, mas igual eu falei no início, eu sou uma pessoa que me cobro muito, então, tipo, eu não queria ir lá fora e tomar. E tem gente que não liga, não é nem questão de não ligar, tem gente que não sente tanto, mas eu não queria chute pra fora, eu queria o gol. Então, tipo, eu me propus a fazer bate-volta, eu ia fazer uma prova e eu queria voltar com uma prova completa, eu queria voltar com acerto. E mudar um pouco os processos. Então, tipo, hoje, literalmente, o que você erra, nas provas teóricas, por exemplo, impacta diretamente na sua prova oral e prática. Então, eu queria errar pouco, porque, obviamente, seria uma chance menor de errar na oral e prática. Então, eu tirei Uhum. boas notas, consegui notas consideráveis nas provas teóricas, mas para isso, cara, puta, eu estudava muito. E tem gente que estudava pouco e tirou a mesma nota, mas meu jeito, tipo assim, Cada um eu é só cada um. eu Ó, só um ia amigo meu quando eu fez tudo. sentia certeza que eu estava pronta para fazer, assim. Pronta não, É, porque a gente nunca vai se sentir pronto, mas quando eu falava assim, eu acho que dá para passar, vou ir. top. É mais ou menos isso.
O bate-bola rápido. Airbus ou Boeing? Sacanagem. É, Vai, Murilo. essa daí, por Brincadeira, só por causa motivos, da por conversa do motivos. começo. Essa eu não vou poder responder mais não, porque eu já tive dos dois lados agora, aí vai dividir a família, eu Vai não vou, Então, responder, não menino. quero. Calma aí que você vai responder. Olha só, Edianara, olhando toda a tua carreira, Boa. olhando toda a tua carreira desde o início, o que que a aviação representa para você? Cara, a aviação pra mim é um negócio muito sério, assim. Eu acho que mais do que uma função técnica, porque a gente é técnico, a gente faz uma função técnica ali. A gente tem uma missão silenciosa que é pouco divulgada, mas que é essencial, no meu ponto de vista, assim. Para os aviões continuarem voando, eles precisam da gente. A gente faz uma função extremamente requerida, a gente precisa de ter excelência, a gente precisa de ter uma confiabilidade e uma qualidade que não tá no normal. E então, assim, o respeito que eu tenho pela nossa profissão é esse, o tanto que a gente se dedica, o tanto que a gente estuda e o tanto que a gente está ali porque gosta, porque a gente podia fazer outras coisas, talvez ganhar mais, talvez ganhar o mesmo, com menos desgaste, mas a gente está ali porque gosta. É raro a pessoa se manter na aviação que não gosta, porque o ambiente é muito provador. Não é uma área fácil, assim como muitas outras, não é um lugar que qualquer um se mantém. Então, para mim, a nossa profissão é mais que uma função, viu? É uma missão mesmo. A gente está aqui fazendo uma missão. Basicamente isso. Missão de Sensacional. vida. Ó, isso é muito bonito de ouvir, é muito bonito de ver o que você já passou e onde chegou. É só de te dar parabéns mesmo, né? Sensacional. Dá Parabéns pelo parabéns pra exemplo que gente, você. né? Olha onde vocês estão É, também. Olha só que exemplo que é, vocês estão me dando. Ó, sensacional. De helicóptero ainda, cara. Putz, é. helicóptero é muito Eu, difícil. infelizmente, nunca trabalhei com avião, né? Sempre helicóptero, sempre foi helicóptero. Aí eu Cara, ou fico só admirando felizmente, aí. né? Eu, É, felizmente, felizmente. Não, é. eu fico vendo. É uma aviação totalmente diferente, cara. E Muito, muito. é sensacional. Até o nível, assim, é óbvio que os padrões são os mesmos, mas o nível de exigência talvez seja até maior por parte dos mecânicos. Tanto que é um nicho menor, inclusive. É um pouco mais fechado, ele é um pouco mais restrito, né? A área, mas é muito bom também. A área é muito boa. Eu vou Sou te Você tá de falar, apaixonado também. parabéns. eu acho assim, é Obrigado. diferente, mas o contexto final é o mesmo. É, Eu te a falo, básica é a mesma, mas é a assim, mesma, a dinâmica, assim, eu consegui ver os dois lados, né? Trabalhei na Vale e hoje estou trabalhando com helicóptero. Assim, nenhuma diferença com relação à responsabilidade técnica, a responsabilidade conhecimento. é a mesma. É a mesma coisa. A dinâmica é a mesma coisa. No final, é aviação. Isso, e tem que voar seguro. Tem que voar seguro, Tem exatamente. que voar seguro. Converge para esse ponto, né? O ponto final, que Sim. é a segurança, né? Que é voar seguro. É, Indianara, para a gente continuar o nosso bate-papo, a nossa corrente, deixa dois nomes para a gente estar contando a história, para a gente estar conversando. E se a pessoa aceitar, se vier de bom grado, a gente vai bater esse papo aí, vai estar contando mais uma história bonita dentro da aviação. Dois cara, vou nomes ou deixar aí. mais, ou um nome, você decide aí. Vou deixar. Tem vários nomes. Se a gente fosse citar aqui, eu ficaria o dia inteiro citando nome. Tem muita gente boa na nossa área. Inclusive de mulher, tem várias. Mas partindo do, do tema helicóptero, eu vou deixar duas pessoas da área de vocês que eu acho sensacional, assim. São pilotos, mas são pessoas que eu acho que podem trazer temas aí significantes. O Dudu Barbati, ele foi piloto da Record, da Globo. Cara, é um cara sensacional. Eu tava Maneiro. conversando com ele hoje, inclusive. É um cara que vai engrandecer o podcast seu gigantesco, assim. E o Roberto Beccar, se tratando de CRM, é um cara que foi piloto da Polícia Civil lá em Belo Horizonte. Ele voava helicóptero lá. Eu não sei hoje se ele está ainda na Polícia Civil, mas se não me engano está. E é um cara que toda vez que tem alguma palestra, alguma coisa assim, eu tento colocar ele no meio, porque ele também é uma pessoa fantástica, engrandece, tem uma experiência sensacional. Quando aquelas barragens de Brumadinho se romperam, eles estavam envolvidos, eles vão poder trazer causos assim que Foi legal. impactam, impactam de uma maneira positiva, assim, apesar da tragédia, elas impactam consideravelmente assim na operação como um todo.
Vou deixar o nome deles para vocês buscarem, vou passar o contato. Show. Espero Óbvio, vê-los aqui. vamos Maneiro. tentar conversar. E a última pergunta para finalizar: o que é mais difícil para você? Fazer uma diária num Boeing ou no Airbus? Hum, Tem partes difíceis no Boeing e tem partes difíceis no Airbus. Mas Ele voltou. como o Boeing tá pagando a minha conta, cara, eu sou uma pessoa apaixonada pela família Airbus, assim. Eu gosto muito de como funciona, de como é feita. A filosofia Airbus, ela é muito legal. E eu me formei muito na Airbus. Eu peguei o 20, o 30, o 50. O ATR tem ali a parte do Arim, que a parte ali de cabine é muito puxada da Airbus, inclusive. Então, eu me acostumei muito com a Airbus. É, Tem coisas na Airbus que me facilitam durante o trabalho, por exemplo, questões de acesso a porão de carga, essas coisas, questão de altura, eu acho que eles pensam um pouco mais no mecânico, em alguns aviões. Mas tem coisas na Boeing que são muito melhores, então, tipo, eu não vou entrar nessa briga, não. Acho que os dois têm pontos positivos, favoráveis e desfavoráveis. O Boeing é um avião robusto, gigantesco, cara. Cara, eu trabalho com aquele 787, aquele avião é fantástico. Eu entro nele todo dia e eu fico igual um menino bobo, assim. Eu falo, cara, que avião bonito e fantástico. Eu fico olhando a asa dele. Quem não conhece, por pesquisa, Boeing 787, asa Boeing 787. Ela tem uma flexibilidade, uma envergadura e uma flexibilidade na hora que tá voando gigantesca. Eu tô falando, cara, como é que o cara conseguiu fazer isso? A cabine dele é linda, 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 linda. É, para se trabalhar também é um avião mais mecânico, então, falando do lado da manutenção, tem coisas que são mais fáceis de fazer. O Boeing é um avião não tão complexo, às vezes, assim, na parte eletrônica, né? Apesar de que o 787 é quase um Airbus. Mas eu vou ficar no muro ali, tá? Não vou partir para lado nenhum, não. Vamos, A vamos Airbus aceitar, também, Isso aí. vamos Airbus aceitar. também é muito Passou. clean, cara. Eu gosto muito da, Passou. da questão de se manter clean, né, Airbus? Um cockpit mais limpo, assim, eu acho legal também. Ela alisou os dois Pô, lados. Tá bom, tá cara, válido. é avião, voa, é bonito demais, os dois. A Embraer também é Tá top, válido. adoro a Embraer, cara, adoro a Embraer. Pô, vamos falar de Vamos fabricante aceitar. aqui. Janara, é a mesma, é E a mesma. vocês? E vocês? O que vocês preferem? Porque, pô, tem uns helicópteros da Airbus lindos saindo agora. Eu trabalho aqui com 45, E aí, Olha com isso, H1. velho. Felipe, e O aí, HC? Sikorsky, Leonardo Airbus? Rapaz, eu Hum, vou fazer igual ela, eu vou alisar. Cara, eu tenho uma paixão pelo Sikorsky, eu tenho uma paixão pelo Sikorsky. Porque eu comecei nele, trabalhei muito tempo com é ele. Mas carinho, hoje né? eu ganho dinheiro com o Leonardo e com o Airbus. Olha só. Então, assim, É, eu tenho uma premissa, assim, um amigo já falava e eu falo pra ele, falei, cara, avião bom é um avião que paga minhas contas. E atualmente o que tá é, pagando a minha conta é o Boeing, porque a empresa que eu trabalho atualmente aqui pro Brasil tá vindo com o Boeing, o 77, o 67 e o 87. Eles têm o 37 lá fora e tem Airbus lá também. Então, cara, se eles têm os dois, quem sou eu pra falar que um é melhor que o outro? Os dois fazem cumprem o que prometem, tem uma filosofia, obviamente, ali de trabalho diferente, mas são excelentes máquinas, os fabricantes são sensacionais. Assim como a brasileira, a Embraer, tem excelentes É. aviões. Trabalhei com Embraer aí, com o E1, o E2, eu peguei até o E2 antes de sair da Azul, um avião novo que é fantástico. O cockpit dele, inclusive, é muito parecido com o 787, a asa também é bonita pra caramba. O motor faz um barulhinho de baleia sensacional, bonito. Um PW 1900 Golf. ó, Eu não tenho muito essa briga de fabricante, não. Eu gosto de avião. tá bom, vai passar. Janara, ó, quero te agradecer muito, tá, por esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais da sua história, saber que realmente você está envolvida com a missão, com a história da aviação, de estar representando, está sendo referência. É bacana ver a trajetória, né, do conhecimento, de experimentar, de se dedicar, de botar a cara, de ir correr atrás. Eu acho que isso é o que forja o profissional, todos nós passamos por isso, né? A aviação, eu costumo dizer assim, ó, a aviação ela é para todos, né? Mas não é todo mundo que vai conseguir, Sim, porque você tem que ter uma determinação muito forte, uma vontade muito grande e, querer, exato. e tem que ter vontade, porque senão você fica pelo meio do caminho, tá? E É, assim, e muito obrigado mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu sei que você está na tua folga aí. São momentos raros para a nossa profissão em que a gente tem que aproveitar com a família. dia E bom, de dia bom. coração,
Tá? Brigadão e tá convidado aí para uma próxima vez. Vamos ver se a gente conversa de novo aí algum outro dia. Vamos marcar para falar desse FA. E eu que agradeço, assim, Boa. de verdade, é um prazer estar aqui. É um prazer falar da profissão nossa. Tanto é que, pô, se deixar, a gente fica falando aqui o dia inteiro, não Fica. tem como. Nossa, A gente é, gosta, a gente ama o que faz. É uma profissão, poxa, sensacional. É, independente de ser helicóptero, de ser avião, pô, qualquer coisa que voa, literalmente, a gente gosta. O mosquitinho que estiver Uhum. passando ali, a gente vai dar uma olhada. é, É, é coisa de paixão mesmo, a gente tá aqui porque, obviamente, a gente ama. É, e tá sensacional, parabéns pelo podcast, o Chão de Hangar tá lindo. É, espero que as pessoas curtam esse episódio e comentem aí o que que elas acharam, né? isso Porque aí. tem que Certeza. valorizar. Janara, obrigado, tá? Em nome do Chão de Hangar, em nome de todo mundo que vai assistir aí, meu e do Murilo. É só agradecer mesmo, te dar parabéns pela sua trajetória, pelo tudo que você passou e onde você está hoje. Tenho certeza que você ainda vai alcançar todos os seus sonhos. E é isso aí, só agradecer mesmo e te desejar todo o sucesso do mundo, que Papai do Céu te abençoe sempre. Que você continue essa pessoa aí simpática, extrovertida e trabalhadora, inteligente, que as coisas só têm a melhorar, né? Mais ainda. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, amém, para nós todos. Amém. Sucesso para todos nós. Gente, obrigado. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.